Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida dimensional. Capítulo 1676. Para onde? Leonel era tão rápido que golpeou Conan como uma bola de ping-pong, sua velocidade ultrapassando os limites da razão. Ele apareceu em qualquer lugar dentro de seu domínio da luz estrelada que ele agradou em menos de um piscar de olhos. Cada vez que ele aparecia no caminho da trajetória de Conan, ele enviava outro golpe sólido de lança para frente. Se não fosse pela robustez da armadura e da força radiante de Conan, ele teria se encontrado cheio de buracos. No entanto, mesmo que isso não tivesse acontecido, rachaduras começaram a aparecer por todo o seu corpo. Conan sentiu sua cabeça chacoalhando tanto em seu crânio que ele não conseguia nem reunir sua força universal adequadamente. Diante da velocidade de Leonel, ele estava absolutamente indefeso. Um silêncio abafado caiu sobre os arredores. Este era um membro da geração Cataclismo, um homem que eles só podiam admirar, e ainda assim estava sendo tratado como um brinquedo. Leonel nem parecia estar se esforçando tanto. Cada vez que Conan trazia mais força, ele combatia com ainda mais. Ficou claro para muitos que Leonel não queria dar a Conan tempo para reunir a força universal, mas quem se importava? Se você não conseguiu usar sua força na batalha, a culpa foi sua. Não era função do seu inimigo conceder-lhe o tempo que você precisaria. Quanto a Leonel, ele não temia o reino da luz natural de Conan, apenas sentia que seria muito inconveniente enfrentá-lo neste momento. Mesmo que o reino da luz natural deste mundo não pudesse ser comparado à zona, ainda era considerado um aumento da sétima dimensão para a força de alguém aqui. Tinha que ser lembrado que a força universal era o que poderia ajudar alguém a preencher a lacuna entre as dimensões, e isso era especialmente verdadeiro quanto mais alto nas dimensões você subisse. Leonel não queria expor as cartas que teria que fazer se Conan pudesse usar tal habilidade, então ele simplesmente reagiu mais rápido do que Conan poderia. Bang! Leonel caiu pesadamente no chão, o pé pressionado firmemente contra o peito de Conan. Com uma explosão, a valente armadura deste último finalmente atingiu o fim de sua resistência, queimando em uma chuva de partículas de luz. Leonel olhou para baixo, apontando a lança para a cabeça de Conan com um único braço. Seu cabelo branco voltou ao tom violeta claro de sempre e sua cauda retraiu-se. Líder, liberte-o! Uma onda de especialistas da facção do Orgulho do Leão tentou avançar. Eles queriam interferir anteriormente, mas simplesmente não conseguiram. O nível da batalha estava muito além deles. Se tentassem interferir precipitadamente, só teriam piorado as coisas. Mas agora que as coisas chegaram a esse ponto, como poderiam continuar indiferentes? Os olhos de Simona e Arman piscaram quando olharam para Leonel. Eles ainda achavam difícil acreditar que o que estavam vendo era real. Arman, especialmente, já pensou menos em Leonel porque seu fator de linhagem suprimiu de Leonel. Naquela época, Leonel não estava preparado para o fenômeno, o que o deixou chocado e com uma pequena perda na troca de olhares. Mas Arman ficou chocado com o desempenho de Leonel no abrigo Rapax, e ficou ainda mais chocado com o que estava vendo agora. Embora apenas Conan tivesse falado naquela época, todos concordaram com ele. A grande lacuna entre eles e Leonel se resumia à sua força estrela escarlate, uma lacuna que eles seriam capazes de preencher no futuro. Na verdade, o facto de Leonel ter começado com esta vantagem só o prejudicaria no futuro devido à fraqueza dos humanos no que diz respeito à manipulação de forças de alto nível. No entanto, ele nunca pensou que Leonel seria capaz de derrotá-los com uma desvantagem de 20 anos sem usar nada além da força de lança. Mesmo no final, ele não usou Estrela Escarlate Force, mas sim usou Força Estelar Etérea para aumentar sua velocidade. Ele claramente não tinha dado tudo de si. O que esses gênios da geração Cataclismo não sabiam era que o Leonel que conheceram era quase totalmente ignorante dos caminhos do verso dimensional. Sua técnica de lança era fraca, seu uso de seus fatores de linhagem era pobre, seus caminhos não eram refinados e divergentes. Em última análise, ele não conseguia se igualar a esses gênios que foram criados por suas famílias desde o momento em que nasceram. No entanto, agora as coisas mudaram muito. Ele havia aprendido muito mais sobre si mesmo, e tendo vislumbrado qual era o verdadeiro pináculo, descobriu que esses gênios não passavam de uma brincadeira de criança. Conan, o poderoso membro da geração Cataclismo? Ele não estava nem no padrão de um demônio da classe demônio inferior sem usar a força universal. Leonel levantou a cabeça, olhando para os jovens que atacavam. Naquele momento, um redemoinho preto apareceu perto da cabeça de Leonel, um adorável Vison aparecendo com olhos negros brilhantes. Sim, sim, a pequena estrela negra desapareceu. Bang, 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 bang. Numerosos gênios voaram um após o outro, incapazes de resistir até mesmo a um único golpe. Eles acabaram em um estado mais miserável do que aquele em que Leonel os colocou. Sob seus pés, Conan tossiu, pedaços de carne e sangue saindo de sua boca. Leonel olhou para baixo com indiferença. Se este não fosse o Palácio do Vazio, você estaria a um golpe de distância da morte. Você deveria aprender a controlar sua arrogância. Leonel riu, tirando o pé do peito de Conan, virando a palma da mão e permitindo que sua lança desaparecesse. Com um passo, ele apareceu ao lado de Aina com um sorriso radiante, como se não tivesse acabado de participar de uma batalha que abalou o Palácio do Vazio. Pequeno Preto apareceu no ombro de Leonel, seus longos bigodes fazendo cócegas na bochecha de Leonel. Tudo bem, esse lugar é um pouco chato, você não acha? Vamos para outro lugar para matar o tempo. Aina ergueu uma sobrancelha.
Onde? Bem, originalmente eu queria ir ao Senado para reivindicar as missões que eles estão monopolizando, mas realmente não há sentido em fazer isso agora que a Torre do Vazio irá cobrir isso. Estou curioso sobre a facção de tiro com arco. Eu acho que vou passar por aqui e fazer uma visita a eles. Lá em cima, os lábios de Cornélio se contraíram. Os anciãos do vazio eram tão sábios, mas parecia que eles cometeram um erro desta vez. Capítulo 1677. 2 métodos. Leonel realmente queria entrar na facção de tiro com arco para ver o que eles tinham a oferecer. Principalmente, ele queria ver o que o mais alto escalão de arqueiros no domínio humano poderia fazer. Embora fosse um pouco constrangedor agora que ele pensava nisso, a maior referência de Leonel para tiro com arco de primeira linha até agora era do gênio, de uma família pequena mesmo em comparação com os Lukniks. Foi ele quem ensinou a Leonel que o arco force poderia ser usado de forma inteligente para mudar a direção de uma flecha em pleno voo. Fora isso, Leonel estava sozinho. Isso só serviu para mostrar o enorme talento que Leonel tinha na proa. Mesmo aparentemente sem muito esforço, Leonel conseguiu formar o iluminado arco force. Na verdade, agora, depois de aplicar o caminho da lança de seu avô em seu arco também, o nível atual de sua força do arco estava em um nível que a maioria não conseguia entender. Neste ponto, era difícil dizer se Ryu ganharia alguma coisa com a facção de tiro com arco, mas ele ainda queria ver por si mesmo. Ainda assim, houve um grande obstáculo que ele enfrentou. Ele conseguiu entrar na facção da lança por apenas um pagamento único. Aparentemente, isso se espalhou porque ele ainda estava endividado. No entanto, ele obviamente não seria capaz de fazer a mesma coisa com a facção de tiro com arco. No final, ele teve que fazer algo que a maioria preferiria morrer a fazer: trocar méritos do vazio por pontos do vazio. Embora tal troca existisse, quase ninguém a usava devido à dificuldade de reunir méritos do vazio. No entanto, Leonel não se incomodou em se importar muito, e embora estivesse usando os méritos do vazio de Aina para conseguir isso, ela também não parecia se importar muito. Ao contrário de outros, os dois sentiram que tinham méritos do vazio quase demais. Seria difícil gastá-los todos se não os usassem assim. Depois de passarem pelos olhares estranhos do superintendente do Senado, eles começaram a viajar em direção à facção de tiro com arco. Esta região do Palácio do Vazio não era aquela em que Leonel já havia estado antes. Isso fez perceber o quanto deste lugar ele não teve a oportunidade de ver. Sendo do tamanho de vários planetas juntos, não havia dúvida da vastidão do Palácio do Vazio. Enquanto Leonel e Aina se moviam lentamente, as notícias do que aconteceu há poucas horas se espalharam com a rapidez do vento, mas mesmo assim, só podiam se mover tão rapidamente, especialmente depois de terem sido rapidamente monopolizadas pelas informações das facções do Vazio. Palácio. Assim que essas facções poderosas no escuro colocaram as mãos em tal coisa, ela foi imediatamente colocada no topo de sua lista de prioridades e classificada como informação de primeira linha. Este estado não duraria muito, mas eles não precisavam disso. Eles só precisavam suprimi-lo por alguns dias e arrecadar lucros. Depois que o período de tempo passasse, não seria mais tão valioso. Isto levou a uma situação estranha em que a informação se espalhou rapidamente durante os primeiros minutos, mas foi rapidamente abafada logo depois. Parecia bastante claro que o trabalho de recolha de informação era apenas parte das funções desta rede de informação. Igualmente importante era o trabalho de controlar o fluxo de informações. A menos que pudessem maximizar os seus próprios benefícios, de que adiantaria se todos os outros estivessem bem informados? Quanto aos seus alvos com esta informação, é claro que eles só queriam o patrocínio das figuras mais proeminentes do Palácio do Vazio, pois só eles poderiam pagar os preços exorbitantes. As fileiras intocáveis dos discípulos classificados pelo setor, o resto da geração Cataclismo, os herdeiros da família Morales e, é claro, as duas existências elevadas que pareciam estar sozinhas dentro da geração Cataclismo, a divindade da espada, Amerisoyard, a divindade do arco, Nazagtarius. Leonel e Aina finalmente chegaram à facção de tiro com arco. Como esperado, esta região não era menos bonita do que a facção da lança. Na verdade, a facção do tiro com arco parecia ser ainda melhor do que Leonel lembrava que a facção da lança era. Havia uma formação nos arredores que afastava a força anárquica, havia um sol artificial no céu e nuvens radiantes da cor do arco-íris. Os arredores eram excepcionalmente pacíficos e até o ar tinha um sabor doce para respirar. Leonel e Aina não chamaram muita atenção ao entrar, pois havia muitas pessoas cuidando de seus negócios. O preço de apenas um dia de entrada era incrivelmente alto, quase ninguém tinha tempo para perder horas preciosas observando as pessoas, e aqueles que pudessem se dar ao luxo de fazer tal coisa não estariam interessados em dois jovens de nível 1 como Leonel e Aina. Com uma rápida varredura, Leonel viu muitos edifícios familiares. Havia instalações de treinamento, instalações de desafio, salas de descanso e, o que mais lhe interessava, centros técnicos. Leonel estava planejando ir direto para esses centros técnicos, mas sua atenção foi atraída por outra coisa antes que ele pudesse. Ele fez uma pausa, fazendo com que Aina olhasse para seu perfil lateral com um brilho questionador nos olhos. Então você pode fazer isso também. O olhar de Leonel fixou-se num edifício ao longe. Tinha o formato de uma pagoda e só de olhar de fora era difícil dizer quantos andares tinha. À primeira vista parecia que eram 7, mas quando Leonel piscou passou a ser 8, depois 9. Parecia flutuar de apenas 3 andares para até 12 sem rima ou razão. Leonel também tinha visto um prédio como este na facção da lança e entendeu o que era. Havia 2 métodos de aprendizagem de técnicas em uma facção de armas. A primeira foi a forma convencional. Vá até os centros técnicos, encontre uma descrição que você goste e troque por dinheiro e pontos. O segundo método, porém, não exigia o uso do dinheiro, mas também era muito mais difícil lidar com isso. Leonel pegou a mão de Aina e avançou, com um brilho divertido dançando em seus olhos. Capítulo 1678. Verdadeiramente inigualável.
Leonel apareceu embaixo da pagoda e encontrou um grupo e tanto. No espaço onde ninguém queria perder um só momento, parecia ser completamente o contrário nesta região. Não só eles estavam demorando, ninguém parecia estar com pressa para fazer nada. Vendo tal cena, Leonel teve a sensação de que veria novamente o que aconteceu ao redor da Torre do Vazio, mas desta vez foi ainda mais triste do que antes. Pode-se dizer que o grupo ao redor da Torre do Vazio era principalmente o degrau mais baixo da Torre do Vazio, mas qualquer um que conseguisse reunir os pontos do vazio e os méritos necessários para entrar nesta região estava definitivamente acima da média. E no entanto, aqui estavam eles, desperdiçando seu tempo à toa. Leonel balançou a cabeça e deu um passo à frente. Você pode esperar aqui, não tenho certeza de quanto tempo vai demorar, mas provavelmente não vai demorar muito. Aina sorriu e assentiu. Ela não se importou em esperar. Embora ela não fosse uma arqueira, esta era uma arma com a qual ela não estava familiarizada e pela qual tinha alguma curiosidade. Seus instintos lhe disseram que ainda não era hora de experimentar o arco, mas não havia mal nenhum em dar uma olhada em alguma coisa ali. Muitos olharam para Leonel e Aina nesta época, principalmente porque era muito raro ver uma mulher como Aina. Porém, depois que Leonel começou a seguir em frente, seus motivos mudaram drasticamente. Parar. Uma voz de comando gritou, mas a atenção de Leonel estava totalmente focada no pagoda à frente, um leve sorriso no rosto enquanto olhava quase diretamente para cima. Ele estava realmente curioso sobre a ilusão deste pagoda e quais segredos havia dentro dele. Seu dedo no gatilho estava coçando. Eu disse pare. A voz de uma mulher ecoou, mas Leonel já havia chegado à entrada. Como ninguém ousou aproximar-se da pagoda, Leonel não enfrentou obstáculos até este ponto. Mas quando a mulher viu que Leonel realmente não tinha intenção de parar, sua palma tremeu para revelar uma reverência cristalina, uma pitada de fúria franzindo suas sobrancelhas. Ela puxou a corda do arco e disparou um golpe direto na parte de trás do joelho de Leonel. Tal lesão o deixaria aleijado por pelo menos alguns meses sem métodos de tratamento extraordinariamente caros ou raros fatores de linhagem de cura. No entanto, justamente quando a flecha estava prestes a prejudicar a mobilidade de Leonel, a força do arco ao seu redor desapareceu quando entrou em um determinado raio. Clang! A flecha atingiu a parte de trás do joelho de Leonel, ricocheteando no cabelo sem o menor resultado aparente. Os passos de Leonel pararam, e ele olhou para trás, fixando o olhar na mulher que puxou a corda do arco. Considerando que estavam todos numa área bastante confinada, a jovem não estava a mais de 30 metros de distância de Leonel. A esta distância, até o próprio Leonel teria dificuldade em se esquivar da flecha de um arqueiro experiente em sua forma básica. Claro, ele poderia ter se esquivado calculando a trajetória da flecha antes que ela a lançasse. Até então, seria uma questão completamente diferente. No entanto, ele não fez porque não sentiu necessidade de fazê-lo. A jovem ficou chocada. Todos os arqueiros tinham olhos aguçados, era um dos principais pré-requisitos para atingir seu nível. Todos viram o que aconteceu com muita clareza, desde a dispersão da força do arco até o fato de Leonel nem sequer ter feito qualquer movimento para tentar bloquear. Suas defesas inatas foram mais que suficientes para lidar com o impulso restante da flecha. O coração da jovem não pôde deixar de bater descontroladamente. Esse era o índice de capacidade de negação da força? Normalmente não havia classificações divisórias de índices de habilidade fora dos níveis dentro deles. Em geral, duas habilidades no nível 3 teriam aproximadamente a mesma utilidade. No entanto, ainda havia alguns índices de habilidade que eram muito mais procurados do que outros. Embora muitos possam abandonar seus índices de habilidade em favor de seus fatores legados ou outras habilidades inatas, havia alguns índices de habilidade que seriam aprimorados, não importa quão alto fosse seu nascimento. Força e negação foi definitivamente uma dessas habilidades. Lutar contra tal pessoa fazia parecer que você estava fazendo isso com uma mão amarrada nas costas. Ainda assim, depois do choque inicial, a expressão da jovem tornou-se sombria. A pagoda do arco não é uma opção para quem está de fora no momento. O grupo da divindade arco está dentro, espere até que terminem. Leonel olhou a jovem de cima a baixo antes de se virar e entrar no chamada pagoda do arco. Suas ações deixaram todos absolutamente atordoados. Ele não sabia o que era o grupo da divindade arco e que poder eles detinham? Espere, na verdade é ele. O coração do jovem pulsava junto à jovem. A jovem franziu a testa, olhando para ele. Você o conhece? Ela perguntou. Não, eu não o conheço, mas eu o vi no Senado vazio ontem. Foi ele quem feriu gravemente Triana e Joy antes de alguma forma escapar da punição do líder da maioria Sword. A jovem, membro da família Tarius que se chamava Lyra, sentiu seu coração disparar ao ouvir isso. Triana? Joy? Independentemente de qual deles fosse, ambos eram fortes o suficiente para esmagá-la com um único dedo, mas ele feriu gravemente os dois. As notícias do que havia acontecido no Senado vazio também fluíram de forma muito lenta e controlada, mas os membros do grupo da divindade arco estavam hiperconscientes do que havia acontecido, já que envolvia um membro de sua própria facção. Agora essa pessoa realmente veio para sua facção de tiro com arco de forma tão ousada e aberta? Um lampejo de raiva brilhou nos olhos da jovem. Relate isso. Precisamos relatar isso agora. Aina conseguiu ouvir facilmente todas essas conversas, balançando a cabeça interiormente. Leonel era realmente muito bom em se meter em encrencas. Nesse aspecto, ele era verdadeiramente incomparável. Capítulo 1679. Pagoda do Arco. A visão de Leonel girou. Quando clareou novamente, ele sentiu como se estivesse nas profundezas do espaço.
Havia um mar de vastas estrelas até onde seus olhos podiam ver e sob seus pés não havia nada além de uma pequena plataforma negra. Porém, Leonel não estava sozinho. Ao seu lado, havia outros 3, todos jovens e surpresos ao vê-lo. Logo, porém, a surpresa deles se transformou em uma carranca. Eles não reconheceram Leonel, então também não conseguiam entender como essa pessoa poderia ser ousada o suficiente para ignorar as restrições do partido da deidade Arco. Eles nem se preocuparam em deixar ninguém parado do lado de fora, porque isso já havia se tornado a norma há muito tempo. Quem é você? Um deles perguntou isso com uma carranca profunda. Era impossível atacar diretamente alguém enquanto estivesse na pagoda do arco, então palavras eram tudo o que eles podiam usar até o início do evento. Leonel olhou para essas pessoas e sorriu. Leonel Morales. As sobrancelhas dos 3 jovens saltaram. Moraes? Esse era um sobrenome que qualquer pessoa no domínio humano conheceria. Porém, logo eles se acalmaram. A família Morales tinha muitos membros no Palácio do Vazio, o número era grande. Afinal, não foram apenas os 7 Novas que carregaram o nome Morales por aqui. Nem todos os Morales conseguiram incutir medo nos outros como 7 Novas conseguiram, ou melhor, os 6 Novas como poucos conheciam Leonel. Dito isto, a maioria dos Morales estava sob a proteção de um dos 6 Novas, então os 3 não ousaram ser muito hostis com Leonel. Mesmo assim, isso não significava que seriam acolhedores. Morales? Um lanceiro quer mergulhar em algo que tem pouco a ver com ele? O jovem, que se chamava Krais, bufou. Ele sabia que já era tarde para expulsar Leonel, então ficou infeliz. Não fique chateado, Krais. A pagoda do arco geralmente vale alguns dias de tortura, pelo menos assim teremos algum entretenimento. Os 3 jovens riram, mas o sorriso de Leonel não desapareceu. Com um alongamento e um bocejo, Leonel afrouxou os membros antes de acenar para o ar e formar um arco com emulação força espacial. Vendo isso, os olhos dos 3 piscaram, mas eles ainda balançaram a cabeça no final enquanto puxavam seus próprios arcos. Embora a força que Leonel acabará de usar fosse uma que eles nunca tinham visto pessoalmente antes, de que adiantaria se sua habilidade não fosse boa. Continue falando sobre entretenimento, Kizen, e eu vou esmagar você ainda mais do que da última vez. O terceiro garoto, Malael, zombou. Vocês 2 falam demais pelo segundo e terceiro lugar. Você consegue o primeiro lugar e de repente você está falando tanto. Krais zombou de volta. Malael riu, erguendo o arco. Seu rosto é bem grosso. Se meus cálculos estiverem corretos, este será meu 14º primeiro lugar consecutivo. Os rostos de Krais e Kizen escureceram enquanto brandiam seus próprios arcos. Leonel riu de repente, fazendo com que os 3 olhassem. Mas a essa altura ele já havia parado de prestar atenção neles. Naquele momento, o espaço circundante começou a deformar. Como se tivessem entrado no hiperdrive, as estrelas passavam em alta velocidade. Tvang, tvang. Leonel testou levemente a corda do arco, sem prestar atenção nas mudanças. A pagoda do arco não tinha um desafio fixo como a Torre do Vazio. Porém, em comparação com a Torre do Vazio, era ainda mais complexa porque estava preparada para testar apenas uma pessoa ou várias pessoas ao mesmo tempo. Dito isto, era consenso que havia mais variações quando a pagoda testava mais pessoas ao mesmo tempo e, como tal, as recompensas eram potencialmente mais lucrativas. Não se sabia se isso era verdade ou não, mas devido ao tempo que durou o julgamento, era mais divertido entrar com outras pessoas do que não fazê-lo. Então era potencialmente uma desculpa que outros inventaram para evitar a solidão de treinando sozinho. As estrelas velozes pararam e os céus tremeram. Quando sua visão se ajustou, eles se encontraram no que pareciam ser estradas formadas pela luz das estrelas. Eles estavam separados por cerca de 50 metros e os alvos distantes moviam-se da esquerda para a direita. O alvo mais próximo estava a 500 metros de distância. O segundo estava a 1 quilômetro de distância. O terceiro, o quarto e assim por diante continuaram em incrementos de 1 quilômetro até atingir 10 quilômetros, quando o próximo estava a 20 quilômetros de distância. A velocidade dos alvos era consistente e não muito rápida, movendo-se talvez a 5 quilômetros por flecha. Considerando todas as coisas, este não foi um teste muito elaborado, nem precisava ser explicado. Quem perfurasse o alvo mais distante venceria. Quanto às regras mais complexas, havia algumas. Primeiro, era preciso começar com metas mais próximas antes de progredir. Você teria apenas 3 chances de errar antes de desistir da raça. Finalmente, você poderia pular alvos, mas se errasse, as 3 chances desapareceriam de uma vez e você seria eliminado. Os 3 jovens Malael, Krais e Kizen miraram ao mesmo tempo, suas flechas unindo pelo ar e destruindo o alvo de 500 metros de uma só vez. Eles se reiniciaram em um piscar de olhos, puxando as cordas do arco mais uma vez e quebrando o alvo do quilômetro. A distâncias próximas, eles poderiam simplesmente forçá-lo com força bruta. Suas flechas voavam tão rápido que o movimento do alvo era quase irrelevante. Quanto mais rápidos fossem, mais fácil seria esse julgamento. No momento em que se prepararam para bater o terceiro alvo, Leonel ainda não tinha se preparado para atirar no primeiro. A diferença parecia óbvia para eles. Porém, Leonel estava apenas prestando atenção aos seus movimentos. Afinal, ele veio aqui para aprender antes de mais nada. Mas vendo seu método de força bruta, ele rapidamente ficou entediado. Ele ergueu o arco, as costas se contraíram e o peito se expandiu. Tvang! A flecha de Leonel disparou sobre o alvo de 500 metros, alto e bem à direita, fazendo com que os 3 ficassem chocados por um momento antes de começarem a rir. Infelizmente para eles, a destruição de um alvo muito mais à frente os despertou. Suas cabeças viraram, suas pupilas se contraíram quando o alvo de 5 quilômetros se despedaçou em partículas de luz. Leonel puxou a corda do arco novamente, soltando um momento depois. Bang! O alvo de 10 quilômetros foi quebrado. Capítulo 1680. Seja obediente. O olhar de Leonel era assustadoramente penetrante, uma frieza sufocante saindo de seu corpo em ondas.
Depois de cruzar a marca dos 10 quilômetros, a dificuldade aumentou a cada incremento em séries de 10 quilômetros. A verdade é que quando alguém estava num planeta, assumindo uma superfície plana, 10 quilômetros já eram suficientemente longe para um alvo desaparecer sobre a curvatura de um planeta de tamanho normal. Como tal, mesmo que você pudesse mirar mais longe, seria inútil, a menos que você tivesse métodos para permanecer no ar. Obviamente, este julgamento não foi realizado na superfície de um planeta e o Palácio do Vazio também não tinha a curvatura de um planeta. Porém, mesmo assim, o Palácio do Vazio tinha outras limitações, como a força anárquica que não permitia mirar de tão longe. Isso tudo para dizer que mesmo os arqueiros experientes do Palácio do Vazio não tinham prática de mirar em alvos tão distantes, mesmo que fosse um alvo parado, muito menos um alvo que se movia a 5 km por hora. Ver Leonel pular para a direita para 5 km e imediatamente para 10 km deixou Malael, Krasi Kizen absolutamente de boca aberta. Normalmente neste teste, chegar à marca dos 5 km já era um excelente resultado, mas na verdade ele pulou diretamente. E nem parecia que ele havia terminado. Leonel ajustou o arco do arco, saindo de uma linha reta e levantando-o no ar. Com Vang, ele lançou outra flecha, permitindo que ela fizesse um belo arco no ar. Bang! O alvo de 20 km foi destruído. O olhar de Leonel brilhou. Naquele momento, a corda de seu arco ficou mais grossa quando ele a puxou para trás mais uma vez e ergueu o arco ainda mais alto. Um lindo arco voou pelo ar mais uma vez, destruindo o alvo de 30 km. Sem falhar, a flecha de Leonel passou pelo centro do alvo. A tal distância, os 3 arqueiros ao seu lado não conseguiam nem ver os alvos com clareza, mas o som era inegável e as partículas de luz cegavam. Leonel fortaleceu a corda do arco novamente, o antebraço e as costas ondulando enquanto ele puxava para trás e golpeava novamente, e depois novamente. O alvo de 50 km foi destruído. Os olhos de Leonel se estreitaram. Não havia meta de 60 km. Mais à frente, mais 50 km adiante, havia um alvo de 100 km. Mesmo com a visão de Leonel amplificada por seu fator de linhagem da raposa de cauda estrelada, ele ainda não conseguia ver claramente. Naquele momento, as íris de Leonel brilharam com uma luz ofuscante branco-dourada. Ele poderia usar sua visão interna para cobrir a distância, mas não achava que fosse necessário. Suas pupilas dilataram, uma sugestão de uma aura bestial ondulando de seu corpo em um vapor concentrado. Sua visão foi instantaneamente ampliada. O alvo embaçado à distância de repente parecia estar bem na sua frente. Leonel apertou seu arco, transformando-o em partículas de luz. Com o movimento da palma da mão, um arco brilhante apareceu em suas mãos, fazendo com que os olhos dos 3 jovens se arregalassem. Arco do Leão Branco. É você. Leonel parecia não ouvi-los, sua expressão era calma enquanto desenhava, inspirava, soltava e expirava. Seus movimentos eram suaves e pareciam fundir-se com a própria natureza, a pintura de um belo cenário fazendo com que os pensamentos dos 3 jovens parassem, embora por apenas um momento. Bang! Ao longe, um pilar radiante de luz disparou para o céu, fazendo com que os testes ondulassem descontroladamente em todas as direções. Leonel baixou o arco e olhou para ele por um momento. Ele não usava o arco do Leão Branco há muito tempo, mas parecia mais pesado agora do que no passado, o que era estranho. O arco deveria ter ficado muito mais leve, não mais pesado. Interessante. Você não gostou do caminho que tomei? Leonel riu. Que teimoso. O arco do Leão Branco o reconheceu no momento em que o tocou, anos atrás, e agora parecia estar insatisfeito. Mas como não era um verdadeiro arco de nível da vida, e era apenas quase nível da vida, não poderia fazer nenhuma mudança radical depois de aceitá-lo uma vez. Se fosse realmente uma arma nível da vida, sua insatisfação provavelmente significaria que Leonel não seria capaz de usá-la. Leonel achou o fenômeno interessante. Afinal, comparado ao seu passado, sua habilidade estava em um nível completamente diferente. Embora ele não tenha formado a força do arco da 7ª dimensão, ele poderia sempre que quisesse. A única razão pela qual ele não o fez foi porque sentiu que seu arco force tinha muito mais potencial para ser liberado no estágio atual. E pensar que o arco do Leão Branco não ficaria feliz com ele. Leonel riu. Você está bravo porque eu usei um sistema projetado para a lança com você? É a mesma diferença, não acha? Existe necessidade dessa birra? O arco vibrou aparentemente entendendo o que Leonel dizia. Seja obediente, Leonel disse levemente, seu sorriso desaparecendo. Este é apenas o começo, de qualquer maneira. Se você não conseguir acompanhar, vou deixá-lo para trás. Até então, você não terá o luxo de mostrar sua insatisfação. O arco vibrou novamente, claramente infeliz. Mas no final, ainda obedientemente ficou mais leve no final. Com o movimento da palma da mão, o arco do Leão Branco desapareceu. Esta não foi a primeira vez que Leonel sentiu a insatisfação das suas forças armadas. Naquela época, quando ele formou o iluminado Arco Force, seu fator de linhagem do domínio da lança tentou impedir que isso acontecesse antes que falhasse. No entanto, com os dois se chocando assim, era inevitável que a cabeçada terminasse com eles ficando mais fracos do que poderiam ser. Se uma das razões pelas quais Leonel não tinha realmente pisado na soberania com qualquer um deles foi por causa da estranheza do fator de linhagem do poder do rei, então outra razão foi esta. Porém, Leonel não tinha intenção de desistir de nenhum deles. Então, se eles não conseguissem aprender a ser obedientes de maneira gentil, ele os forçaria. Naquele momento, o pilar de luz ao longe desceu diante de Leonel, formando a imagem de uma complexa rede de artes da força. Capítulo 1681. Curiosidade. Você, ao ouvir Leonel falar dessa maneira com o arco do Leão Branco, uma fúria indisfarçável iluminou os olhos dos 3 jovens. Descartando o arco do Leão Branco?
forçando-o a ser obediente? Que tipo de palavras ridiculamente arrogantes eram essas? Não, foi ainda pior que isso. Foi uma blasfêmia da mais alta ordem e apenas parecia confirmar a especulação sobre os métodos duvidosos pelos quais Leonel ganhou o controle do arco do Leão Branco. Infelizmente para eles, Leonel ainda não os estava ouvindo, sua mente totalmente focada na Force Art diante dele. Naquele momento a Force Art avançou, fundindo-se com os olhos de Leonel antes que ele pudesse reagir adequadamente ao que estava acontecendo. Uma onda de informações inundou a mente de Leonel, mas o mais importante, ele sentiu uma onda de energia inundar seus olhos, formando um ciclo de feedback entre eles e seu cérebro repetidas vezes. Cada vez que a energia girava, Leonel sentia que sua visão ficava mais clara. Em apenas alguns segundos, sua visão ficou tão forte quanto quando ele usou os olhos da raposa de cauda estrelada, apesar de não tê-los ativado. O olhar de Leonel não pôde deixar de se estreitar. Isso foi uma recompensa da pagoda do arco? Não era para distribuir técnicas. Mas assim como Leonel pensou isso, a onda de informações em sua mente consolidou-se e formou uma técnica sem nome. Funcionou formando uma Force Art nas íris com o uso do arco Force. Esta arte da força reuniria assim toda a força do entorno e a canalizaria em direção aos seus olhos, possibilitando ver mais longe. Leonel ergueu uma sobrancelha. Considerando tudo isso, para a maioria das pessoas, essa técnica era extremamente útil. Na verdade, até para ele poderia ser considerado assim. Embora sua visão interna provavelmente ainda fosse mais útil, essa técnica tinha suas próprias aplicações. No entanto, considerando todas as coisas, ele não estava muito animado com isso, estava tudo bem. Ainda assim, embora sua própria reação tenha sido benigna, a reação dos três jovens foi muito diferente desta. Na verdade, eles sentiram como se seus mundos estivessem sendo virados de cabeça para baixo. Leonel pode ignorar o que estava acontecendo aqui, mas como poderia ser? Todas as pagodas do Palácio do Vazio tinham uma única linha conectando-os, as heranças do Anel de Domínio. Havia uma pagoda na facção do tiro com arco, uma na facção da lança e uma na facção da espada. Estas foram as 3 pagodas, pelo menos foram os 3 que restaram. Foi dito que há muitos anos, antes mesmo do estabelecimento do Palácio do Vazio, a recompensa final destas pagodas eram precisamente os Anéis de Domínio. Graças a essas pagodas, o domínio da lança, o domínio da espada e os anéis do domínio do arco foram todos reivindicados pela raça humana. Infelizmente, também durante um evento há muitos anos, a família Tarius perdeu o anel do domínio do arco, cortando a herança da pagoda. Isso significava que, embora fosse possível escalar as pagodas e receber suas recompensas, sua recompensa final escaparia para sempre. Esta foi a dura realidade. Sem o anel de domínio de arco, era simplesmente impossível reunir toda a herança. Porém, mesmo assim, as peças da herança ainda eram muito procuradas. Afinal, apenas uma pessoa poderia ter o anel de domínio do arco. Portanto, para todos os outros, juntar essas peças da herança era o maior benefício que poderiam esperar. A parte problemática foi que ganhar essas peças era muito difícil. Difícil a ponto de ser impossível para aqueles que não despertaram o fator de linhagem do domínio do arco. Mas devido à perda do anel de domínio do arco, o número de indivíduos que despertaram este fator de linhagem em cada geração subsequente foi diminuindo continuamente. E ainda assim, hoje, alguém que tinha o fator de linhagem do domínio da lança realmente conseguiu? Como isso foi possível? O pior é que Leonel nem parecia demonstrar felicidade alguma, parecia completamente impressionado. Se não fosse pelo fato de não poderem atacá-lo pessoalmente, eles teriam avançado para estrangulá-lo até a morte com as próprias mãos. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, a plataforma de Leonel avançou, desaparecendo no segundo andar. Os 3 cerraram os dentes, voltando sua atenção para suas próprias provações. Eles tiveram que se apressar e alcançá-los. Se não o fizessem, quem o impediria? Uma luz indefesa brilhou em suas íris. Mesmo se eles o alcançassem, como exatamente o impediriam? Foi como se fosse há todos aqueles anos, quando aquela mulher atacou a facção de tiro com arco e tirou o arco do Leão Branco sob os olhos de todos. Havia regras que todos tinham que seguir. Manter coisas como essa era impossível. Mesmo que a família Morales e a família Suyard permitissem que suas pagodas ficassem aqui, o que diriam se Leonel ganhasse todas as peças da herança? Se eles reclamassem, as pessoas não diriam que eles só deixaram as pagodas aqui enquanto ninguém realmente os usasse para os fins pretendidos? A essa altura, qual seria o sentido de deixar essas pagodas aqui? Leonel não se incomodou com os pensamentos dos 3, pois estava totalmente focado nas provações. Embora não estivesse interessado em qual seria a primeira recompensa, ele queria ver se havia algo melhor esperando por ele pela frente. Para fazer isso, ele percebeu que teria que atingir os mais altos padrões para cada um desses testes, mas não estava muito preocupado em fazer isso. Comparado com todas as suas outras habilidades, talvez ele estivesse mais confiante em sua habilidade de arremesso. Se houve um segundo, foi o seu tiro com arco. Se houvesse um padrão a ser alcançado aqui, ele definitivamente o alcançaria. Era tão simples para ele. Ele completou o segundo teste ainda mais rápido do que no primeiro, observando o segundo pilar de luz descer diante dele com uma pitada de curiosidade. Capítulo 1682, sexto. A Force Art realmente correu em direção aos olhos de Leonel novamente. Ele podia sentir a força correndo de seus olhos para o cérebro e vice-versa. O processo foi exatamente o mesmo da última vez, mas os resultados foram diferentes. Na primeira vez, Leonel sentiu que sua visão se tornou muito mais nítida do que no passado, e desta vez, foi isso que aconteceu também. Mas não foi só isso que aconteceu. Era como se de repente ele pudesse ver em um comprimento de onda diferente. Ele não só podia ver o espectro visual da luz, mas agora também podia ver no espectro da luz infravermelha. Este foi um passo mais útil para Leonel do que apenas uma visão mais aguçada seria, e houve até aplicações dele que seriam muito mais úteis do que apenas a visão interna seria.
Ainda assim, não foi suficiente para ser inovador. Porém, o avanço da última recompensa fez Leonel se animar. Ele realmente queria ver até onde isso iria. Quando passou no terceiro teste, ele ganhou não apenas visão infravermelha, mas algo semelhante à visão de raio-x. Pelo que Leonel entendeu sobre as ondas de luz, a visão de raios-x, pelo menos tomada no sentido mais literal, não funcionaria corretamente. As ondas de raios-x eram muito raras no mundo para serem usadas como outras ondas de luz poderiam. Isso significaria que alguém com visão de raios-x teria que ser tanto um emissor quanto um receptor de ondas de raios-x. Mesmo que um indivíduo de dimensão superior não tivesse que se preocupar com o efeito colateral do câncer, agir tanto como emissor quanto como receptor tornaria a habilidade inútil. Na prática, isso significaria que Leonel teria que emitir ondas primeiro e depois correr para o outro lado do inimigo para ver o que saía do outro lado. Mesmo que ele pudesse teoricamente fazer isso se confiasse em seu domínio da luz estrelada, era simplesmente ridículo demais para usar em batalha, especialmente porque a melhor aplicação dessa visão seria detectar coisas que ele não sabia que estavam lá em primeiro lugar. Como ele correria para o outro lado de algo que ele não tinha conhecimento da existência? Por isso Leonel tinha certeza de que essa chamada visão de raios-x funcionava com base em princípios diferentes. Se ele estivesse correto, provavelmente dependia da detecção e do uso de formas superiores de força da luz. Independentemente dos princípios em que funcionou, foi mais um passo em frente. Todas as três habilidades funcionaram bem juntas, mas o que irritou Leonel foi que elas não pareciam dispostas a se fundir em um todo verdadeiro. Ele sentiu que se isso acontecesse, haveria uma mudança qualitativa. Infelizmente, o que Leonel esperava não aconteceria justamente pelo fato do anel do domínio do arco não existir mais no domínio humano. Sem ele, como essas habilidades poderiam se fundir no verdadeiro fator de linhagem do domínio do arco? Mesmo assim, Leonel continuou. Embora ele não pudesse fundir essas técnicas, ele ainda poderia forçá-las a trabalhar em conjunto usando seu controle sobre seu corpo. Juntos, foram muito mais úteis a Leonel e foi o suficiente para lhe fazer sorrir. Quando Leonel entrou no quarto teste, ele descobriu que a dificuldade aumentou um pouco e o período de tempo que ele poderia usar sua construção de arco foi drasticamente reduzido, mas ele ainda conseguiu alcançar as mais altas honras com relativa facilidade. Ao receber a recompensa, Leonel descobriu que o mundo ao seu redor mudou. Apenas olhando ao redor, ele pôde ver a força fluindo pelo ar. Parecia bastante surreal. Normalmente, a força só poderia ser vista em altas concentrações. Isso acontecia porque a força neutra, o tipo de força mais onipresente, era incolor e transparente. Somente quando alguém com afinidade evocava um determinado tipo de força e aumentava sua concentração, ou mais frequentemente, a expulsava de seus corpos, a força seria visível a olho nu. Mas agora Leonel tinha certeza de que era isso que estava vendo. Ele não viu em cores, mas era quase como se pudesse sentir. Foi difícil explicar. A força neutra ainda estava incolor, mas Leonel ainda sentia que podia vê-la. Leonel correu para o quinto julgamento finalmente sentindo-se um tanto agitado. Quando ele passou, seu senso de força neutra tornou-se mais feroz. Quando ele olhou para seu braço, ele pôde ver o fluxo de força fluindo através dele. Era como se sua visão de raio-x tivesse subitamente progredido a ponto de ele poder observar o fluxo da força dentro dos corpos dos outros. O coração de Leonel deu um pulo. Se as recompensas do primeiro teste fossem facilmente ignoradas por ele, isso seria uma virada de jogo absoluta. Se essa habilidade fosse combinada com seu índice de habilidade, suas habilidades preditivas alcançariam um nível completamente diferente. Contanto que ele visse um indivíduo circular uma técnica uma vez, ele saberia exatamente quando ele a usaria novamente. Na verdade, apenas com um relance, desde que alguém usasse uma técnica com a qual estivesse familiarizado, ele seria capaz de copiá-la. Outros que poderiam ter adquirido essa habilidade não teriam chance de fazer isso. A rede de caminhos nodais e nós nos corpos de cada pessoa era diferente, era uma rede complexa que era impossível de separar à primeira vista, e só se tornava mais complexa à medida que alguém subia nos níveis. Porém, na sua opinião, isso seria um problema para Leonel? Leonel correu para a sexta prova e finalmente começou a sentir alguma pressão. Os alvos giravam ao seu redor sem nenhum senso de razão ou pensamento, era a imagem do caos. Mesmo depois de vários minutos, Leonel não conseguiu encontrar nenhum padrão. Sem escolha, Leonel só poderia usar um método de força bruta, atirando suas flechas tão rápido que os movimentos erráticos dos alvos não tinham chance de desviar de seu caminho. Pela primeira vez, Leonel não conseguiu acertar os alvos exatamente no centro, mas ajustou-se para um erro suficiente para que isso não importasse. Um leve suor escorreu das sobrancelhas de Leonel enquanto ele encarava o pilar de luz mais uma vez. Uma force art ainda mais complexa tomou forma. Capítulo 1683. Prever. A Force Art surgiu nos olhos de Leonel mais uma vez, um laço familiar rapidamente tomando forma. A essa altura, as semelhanças com o fator de linhagem do domínio da lança eram muito óbvias. Mas a diferença aqui era que, embora as mudanças em seu cérebro para a lança estivessem relacionadas ao seu corpo, reflexos e músculos para o arco, elas dependiam inteiramente de seus olhos. Quando Leonel olhou em volta dessa vez, porém, não pôde deixar de ficar chocado. De repente, parecia que um mundo bidimensional havia se tornado tridimensional. Foi uma mudança tão chocante que Leonel teve que fechar os olhos, apenas para abri-los lentamente e ver um resultado ainda mais exagerado.
Era óbvio que o mundo era tridimensional, isso era algo que todos aceitavam desde pequenos. No entanto, só porque o mundo era tridimensional não significava que os olhos o viam dessa forma. O que era tridimensional para o olho de um indivíduo era apenas um ciclo de feedback de iluminação e sombras, quando, na realidade, tudo que se podia ver era uma única superfície plana. Não havia como evitar, a visão simplesmente sempre foi limitada dessa forma. Uma pessoa só poderia olhar para uma única direção de cada vez e mesmo que você tivesse a varredura completa de um objeto em suas memórias, não seria possível juntá-los para formar uma representação nova e mais substancial. No entanto, esses olhos eram diferentes. Leonel percebeu que não era mais um truque de sua mente convencê-lo de que o mundo era tridimensional. Pela primeira vez, ele sentiu verdadeiramente que o mundo tinha profundidade, não apenas devido às sombras e à iluminação, mas numa realidade mais substancial. Quando Leonel olhou para sua mão, foi como se os fótons que saltavam em torno dela se curvassem de uma forma que ele pudesse ver a frente, as costas e os lados dela, tudo ao mesmo tempo. Sua mente então processava essa imagem como um software de design gráfico tridimensional e criava uma réplica perfeita que se tornaria a imagem que ele via em sua mente. Não era só a mão dele que estava assim. Quer fosse a plataforma em que ele estava, o arco na mão ou os alvos à distância, todos eram como imagens renderizadas no cérebro de Leonel. Foi uma sobrecarga fascinante de informações. Parecia que seus olhos estavam tirando fotos de todos os ângulos imagináveis e depois juntando-as em uma única imagem global. Era como se seus olhos tivessem se tornado visão interna. Leonel sabia que essa era uma habilidade que a visão interna tinha há muito tempo, mas de alguma forma, isso parecia muito diferente. Na realidade, se as coisas fossem levadas ao pé da letra, a visão interna seria ainda melhor. Isso porque, embora a visão interna fosse chamada assim, ela também poderia traduzir os outros sentidos para a mente do usuário. Quer fosse olfato, tato ou audição, Leonel podia usar todos eles através de sua visão interna. No entanto, esses olhos só funcionavam com a visão e apenas com a visão. Dito isto, nem toda a visão foi criada da mesma forma. Isto foi comprovado apenas pelo fato de que o domínio do espírito estrelado de Leonel era muito mais poderoso que sua visão interna, apesar de ter um alcance menor. Algumas coisas poderiam simplesmente ver melhor que outras. E esses olhos estavam definitivamente além de sua visão interna apenas na visão pura. No entanto, estava abaixo do seu domínio do espírito estrelado no mesmo aspecto. Mesmo assim, Leonel não ficou desapontado com isso por dois motivos. Em primeiro lugar, com o avanço em sua visão, esses olhos podiam ver mais longe do que o seu domínio do espírito estrelado. Além disso, o consumo de resistência também era muito menor. Leonel demorou muito para usar toda a escala de seu domínio do espírito estrelado, razão pela qual ele frequentemente usava apenas uma pequena parte dele. Mas esses olhos pareciam funcionar de maneira quase diferente dos seus próprios olhos. A única dor desses olhos era que eles não combinavam bem com as habilidades anteriores que ele havia adquirido. Se ele quisesse usá-los um de cada vez, não haveria problema. Mas se ele quisesse usá-los juntos à força, então o consumo de resistência aumentaria. Leonel estava ainda mais certo de que essas habilidades deveriam ser fundidas em uma só. Na verdade, ele tinha certeza de que se eles se fundissem, o consumo de resistência poderia ser até menor do que era atualmente quando ele usava apenas uma habilidade. Deixando isso de lado, a segunda razão pela qual ele não ficou desapontado foi porque tinha a sensação de que isso era apenas o começo. A próxima habilidade, a sétima, seria uma mudança qualitativa. Disso ele estava absolutamente certo. Quando Leonel entrou na sétima prova, porém, ele só conseguiu franzir a testa. Ele ficou em silêncio por um longo tempo antes de fechar os olhos e respirar fundo. Este julgamento foi ainda mais complicado que o anterior. No teste anterior, os alvos eram erráticos e impossíveis de prever o movimento. Eles não tinham os maneirismos dos humanos, então Leonel não podia usar suas habilidades preditivas para adivinhar para onde iriam, e como não tinham massa, não havia inércia ou impulso com que se importassem. Com esses fatores agravados, Leonel só poderia usar um método de força bruta, cansando-se ao colocar 100% em cada lançamento da corda do arco. Pode-se imaginar o quão difícil foi o julgamento se Leonel, mesmo com sua força atual, estivesse cansado de fazê-lo. Mas esta prova aqui, se a última foi difícil, era absolutamente impossível. Não só tinha exatamente a mesma estrutura, mas também acrescentava uma camada de complexidade, mudança de cores. A tarefa de Leonel era retirar os orbes vermelhos. Se ele acidentalmente acertasse os verdes, perderia uma de suas 3 vidas. Se ele acidentalmente atingisse um orbe azul, ele perderia imediatamente. A dificuldade aqui era que a cor dos orbes não era fixa, eles podiam mudar suas cores aleatoriamente a qualquer momento, aparentemente sem rima ou razão. Era ainda mais difícil de prever do que as suas trajetórias de voo. Capítulo 1684. Fluxo. Leonel realmente não sabia o que fazer a respeito. Se ele ignorasse sua resistência já esgotada e tentasse usar força bruta mais uma vez, ele teria que confiar inteiramente na sorte, e não apenas em qualquer quantidade normal de sorte, mas em uma quantidade obscena. Se houvesse uma chance de 50%, Leonel poderia estar disposto a tentar, mesmo que fosse um pouco tolo. Mas depois de apenas uma olhada, embora não conseguisse calcular o número exato, ele sabia que as chances eram inferiores a 1 em 1000. Na verdade, apenas dizer 1 em 1000 provavelmente subestimava demais a dificuldade deste julgamento. Até esse ponto, os testes não tinham sido muito complexos, mas acrescentavam rugas lentamente passo a passo para torná-los mais difíceis. Até agora, as primeiras rugas já o pressionavam, mas sua habilidade como arqueiro lhe permitiu passar. No entanto, quando chegou ao 6º teste, sua habilidade por si só já não era suficiente e ele nem tinha certeza de quantos testes restavam. Pelos cálculos de Leonel, ele teria que estar pelo menos no nível 4 para usar força bruta neste julgamento, e também não havia garantia de que esses testes não aumentassem em dificuldade com sua própria habilidade.
Na verdade, ele tinha a sensação de que a única razão pela qual ele poderia usar força bruta em um julgamento complicado como o sexto era porque ele era muito mais poderoso em comparação com seus pares do mesmo nível. Mas agora era impossível. A única chance, então, era encontrar um método diferente. Essas provações não seriam planejadas com chance de vitória. Isso significava que havia uma certa habilidade necessária para chegar a esse ponto. Na verdade, se Leonel quisesse apenas as recompensas normais associadas a estes testes, ele não estaria tão cansado agora. Mas havia apenas um objetivo que ele tinha em mente neste momento: obter a maior recompensa disponível. Os olhos de Leonel se abriram de repente. É isso. Leonel exalou. A simulação pela qual sua mente estava passando chegou ao fim. O melhor preditor de sucesso futuro foi o sucesso passado. Depois de vários momentos sem ter conseguido encontrar um caminho para sair desta provação, Leonel decidiu repetir as outras provações em sua mente com foco específico na sexta. O que ele encontrou fez seus olhos brilharem. Quando ele olhou para as coisas no sexto teste com olhos normais, realmente não havia nenhum padrão de voo. Porém, quando Leonel filtrou a recompensa do sexto teste, tudo mudou. Numa perspectiva bidimensional não havia realmente nada para ser visto. Mas de uma perspectiva tridimensional tudo mudou. As rotas de voo foram habilmente projetadas para esconder isso de Leonel, especialmente porque sua visão interna foi selada após a conclusão do terceiro teste. Quando Leonel percebeu isso, ele repetiu os quintos testes e de trás para frente em sua cabeça, aplicando as novas habilidades que ganhou deles e percebeu a verdade. Parecia que o método mais fácil de passar por essas provações era, de alguma forma, ter uma ideia de qual seria a recompensa final pela provação. Só assim você poderia encontrar um caminho de saída. Mas era mais fácil falar do que fazer, mesmo para Leonel. Ainda assim, ele tinha um método no bolso de trás. Ele usaria todas as recompensas que obteve até agora de uma só vez. O olhar de Leonel brilhou. Nas profundezas de seus tons violeta pálido, uma força semelhante a vidro tomou forma, fazendo com que alguém se sentisse como se estivesse olhando para um espelho quando o encarasse. Leonel colocou todas as recompensas umas sobre as outras. Visão aguçada, visão infravermelha, visão raio-x, forçar a visão, visão de fluxo de força, visão tridimensional. O olhar de Leonel observava tudo, sobrepondo os comentários uns sobre os outros e forçando-se a absorver cada detalhe. Outros poderiam ficar sobrecarregados rapidamente, mas Leonel achava que era nisso que ele era melhor. Suas pupilas dançavam para frente e para trás, observando cada alvo, um após o outro, procurando por algo, qualquer coisa. Ele observava os alvos de todos os ângulos, de cima, de baixo, dos lados. Veias vermelhas pulsavam no branco de seus olhos e seu foco era sem precedentes e incomparável. Ele não pareceu notar a pulsação. Lentamente, os movimentos dos orbes circulares de luzes e suas cores tremeluzentes tornaram-se linhas coloridas do arco-íris na visão de Leonel. Ele colocou seus caminhos um em cima do outro, construindo um labirinto de redes em sua cabeça que se tornava cada vez mais complicado a cada momento que passava. E então, tudo pareceu desacelerar. Algo na mente de Leonel pareceu estalar e ele ergueu o arco. Seus movimentos eram rápidos e nítidos, mas também rápidos e constantes. Cada vez que ele percebia outra flecha, era como se estivesse simplesmente respirando, seu peito subindo e descendo em um ritmo constante. Bang, 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 bang. Do lado de fora, uma mudança chocante estava acontecendo. A pagoda que sempre parecia oscilar entre 13 e 12 andares estava congelado. Os 3 jovens Malael, Kraz e Kizen foram expulsos após a 4ª tentativa, mas atualmente a pagoda mostrava 7. Anteriormente, ele havia subido constantemente de 4 para o estágio atual, deixando a facção de tiro com arco em silêncio, porque todos sabiam exatamente o que isso significava. Aqueles do grupo da divindade arco olhavam com expressões feias. Eles já tinham ouvido a notícia dos 3 jovens que haviam saído, então sabiam exatamente quem estava lá dentro, mas não podiam fazer nada a respeito. No entanto, quando a pagoda passou de 7 para 8 andares, um tsunami atingiu a facção de tiro com arco. Leonel exalou um suspiro, seu olhar afiado. Lentamente as mudanças devido à absorção da arte da força se tornaram conhecidas. No início, ele ainda estava calmo, mas depois de um tempo, até seus olhos só conseguiam se arregalar. Por muito tempo, mesmo com sua inteligência, ele não conseguiu explicar exatamente o que estava vendo. E no final, ele sentiu que apenas uma palavra era apropriada: fluxo. Capítulo 1685. Diferente. Leonel sentiu que atualmente via o mundo como uma fileira de dominós. Ele poderia detectar uma mudança em um local e observar a cadeia de resultados que terminaria em um local completamente aleatório, que poderia estar a centenas de metros de distância do local original, ou até mesmo terminar no mesmo local exato em que começou. A sensação era nova. Quase parecia que ele estava lendo um livro cheio de tropos, tanto que cada final era tão óbvio que ele poderia prevê-lo, desde que lesse 1 ou 2 páginas. O mundo inteiro de repente se tornou como as páginas de um livro, um sentimento que ironicamente pegou a visão tridimensional que ele acabará de adquirir e a concentrou de volta na bidimensional. Mas desta vez, em vez de achatar a imagem, apenas fez com que sua visão transcendesse para um nível totalmente diferente. O nível que fazia com que a leitura das cadeias de causa e efeito não fosse diferente da leitura dos versos de um romance. Tudo empilhado em um só, camadas de imagens sendo costuradas em uma bela tapeçaria que não difere de uma linha do tempo de eventos. Cada vez que Leonel chegava ao fim desta linha do tempo, seu coração batia forte como se o que aconteceria a seguir estivesse na ponta da língua, como se ele estivesse a apenas um passo de perscrutar os segredos de uma linha do tempo que estava além do que ele tinha e estava experimentando, transcendendo para uma linha do tempo que ele ainda não havia experimentado. Leonel ficou muito tempo em silêncio.
Era óbvio para ele neste momento onde isso estava indo. Na verdade, se este era o núcleo do fator de linhagem do domínio do arco, não era de admirar que seu talento com o arco fosse tão alto. Quando se tratava de ler eventos e prever os resultados mais prováveis, havia muito poucos que pudessem igualá-lo nesse aspecto no mesmo nível de força. Pode haver alguns monstros antigos por aí com um nível dimensional muito além do seu que tinham um controle muito maior sobre essas coisas, mas Leonel tinha certeza de que, com todas as coisas sendo iguais, provavelmente havia muito poucas pessoas que poderiam se igualar a ele nesse aspecto. Se o caminho de evolução do fator de linhagem do domínio do arco fosse assim, então muitas coisas fariam mais sentido. Quando foi fundido com o índice de habilidade de Leonel, parecia que ele estava lendo a mente do universo, observando suas páginas virarem lentamente. Leonel tinha a sensação de que se a sua visão pudesse abranger todo o universo, não haveria nada que ele não pudesse ver. Mas este foi apenas um pensamento passageiro. Mesmo alguém da nona dimensão não seria capaz de fazer tal coisa. A extensão do universo era grande demais. Até mesmo cobrir apenas um único sistema solar de uma só vez era provavelmente impossível, muito menos uma galáxia, e definitivamente não um setor, domínio ou universo inteiro. Ainda assim, isso fez Leonel se perguntar: quantas pessoas chegaram até aqui? Quantos deles tinham os olhos que ele tinha neste momento? Ou, mais importante, quantos despertaram o fator de linhagem do domínio do arco desde o nascimento? O olhar de Leonel não pôde deixar de piscar. Este fator de linhagem nas mãos de um verdadeiro talento seria extremamente assustador. Isso lhe ensinou uma coisa muito importante. Ainda havia coisas no verso dimensional que ele não deveria ousar subestimar. Seria tolice da parte dele acreditar que foi o único que já se beneficiou desta pagoda. Definitivamente havia outros e pode haver muitos deles. Ele veio aqui cegamente, mas havia aqueles que já poderiam ter se beneficiado ao entender os indícios sobre isso com antecedência. Pode até haver algumas técnicas que podem replicar uma parte das habilidades de seu fator de linhagem de domínio de arco parcial. Pensando nisso, Leonel sorriu e relaxou. Ele foi vítima de algo muito humano agora, ansiedade e ganância. Ele se preocupava com o fato de outros se beneficiarem de algo que ele gostaria de monopolizar, mas de que adiantava esse egoísmo agora? Para Leonel, esse sentimento também era um pouco novo. Ele podia sentir que estava mudando desde que fez a escolha de levar Aina para o mundo. Não foi só isso, mas foi uma diferença sutil que também resultou da placa do poder do imperador. Dito isto, entre os dois, era óbvio que o primeiro era mais importante, enquanto o segundo era meramente suplementar. Na verdade, Leonel tinha a sensação de que se não tivesse feito essa escolha, não teria sido capaz de ordenar que o tablet chegasse até ele. Se essas mudanças foram boas ou não, ele não sabia. Mas o que ele sabia era que faria essa escolha novamente, não importando o que acontecesse daqui em diante. Quase nada valia Aina aos seus olhos. Agora que conheço seus segredos, você acha que pode impedir meus passos? Um sorriso se espalhou pelo rosto de Leonel. Ele não havia deixado o peso do mundo detê-lo nenhuma vez antes, então como uma torre miserável que outros já haviam escalado poderia detê-lo? Ele entrou no 8º andar, erguendo o arco, seus olhos brilhando com uma luz semelhante a vidro. Do 8º ao 12º andar, ele não parou um único momento, a corda do arco vibrando constantemente. O som da corda de seu arco e o grito ressonante de seu arco ecoaram repetidas vezes, empilhando-se um sobre o outro sem pausa ou descanso. Os jovens do lado de fora só puderam observar enquanto a pagoda do arco crescia lentamente do 8º andar para o 9º, e depois para o 10º, e depois para o 11º. A pagoda tremeu descontroladamente, uma luz pulsante e resplandecente subindo para o céu. Esta era uma cena que acontecia muito raramente, uma cena que não era vista há pouco mais de uma década, uma cena que acontecia raras vezes a cada século. Mas desta vez foi muito diferente. Desta vez, não era um membro da Aliança Arco-Constelação, mas sim, um membro da família Morales. Capítulo 1686, Imagem ondulada. Leonel fechou os olhos, aproveitando o conhecido ciclo de feedback do cérebro aos olhos e vice-versa. O 8º andar deu-lhe uma visão mais lenta. Era quase como se os quadros pelos quais ele via o mundo fossem multiplicados várias vezes e filtrados em seu cérebro, um por um, em um ritmo tão rápido que dava a ilusão de que tudo estava realmente desacelerando em seus olhos. O 9º andar deu a ele o que ele só poderia descrever como olhos espaciais. Em vez de ver as coisas se movendo no espaço, ele podia ver o próprio espaço. O mundo tornou-se como vários planos de espaço empilhados uns sobre os outros e ele podia seguir as ondulações dentro dele. Parecia que ele estava observando a causa e o efeito dos fundamentos da própria física. Ao observar os planos espaciais, mesmo o mais ínfimo dos movimentos não poderia escapar dele. Muito menos observar as fibras musculares, ele podia ver o impacto do que alguém havia feito e o efeito que teria sobre o que faria. Ele podia ver a força de uma pessoa simplesmente pela virtude do impacto que ela causava no mundo ao seu redor e podia até experimentar os tipos de força que essa pessoa poderia colocar em ação. O 10º andar achatou tudo, concentrando tudo em um único plano. Se o 6º andar lhe permitiu ver em 3 dimensões, o 10º simplificou tudo, concentrando-o não em 2 dimensões, mas apenas em uma única dimensão. Esta simplificação permitiu a Leonel processar imagens muito complexas num único olhar. Se ele fosse mortal, as ilusões de ótica e os truques da mente teriam se tornado inúteis contra ele. No entanto, com sua força atual, isso significava que ele poderia ver através de ilusões reais com um único olhar. Nada projetado para enganar seus olhos poderia funcionar. Mas isso não foi tudo. Quando os olhos espaciais do 9º andar e os olhos de linha única do 10º foram combinados, Leonel conseguiu diminuir o espaço com os olhos. O
O que isso significa? Essencialmente significava que em vez de se limitar a ver de uma forma linear, com o ponto de partida sendo seus olhos e o ponto final sendo um determinado local à distância, ele poderia diminuir o espaço com a sua visão e escolher um ponto de partida que fosse muito mais distante. À frente. Por exemplo, o limite atual da visão de Leonel era de cerca de 100 km de imagem cristalina. Isso foi graças às recompensas do primeiro andar e já era excelente. Mas se ele quisesse ver algo a 101 km de distância, estaria muito embaçado para ser visto. Porém, se ele encolhesse o espaço com sua visão, ele poderia fazer o ponto de partida a 100 km de distância de si mesmo e ver até 200 km de distância. É claro que o ponto fraco dessa capacidade era que tudo, de 0 a 100 km, se tornaria um borrão como uma compensação. Mas esta habilidade pode ser muito útil dependendo das circunstâncias. O 11º andar, porém, fez com que essas recompensas parecessem mínimas e passageiras. Olhos do tempo. A recompensa do 4º andar permitiu que Leonel visse as coisas não apenas claramente nas 3 dimensões, mas também ganhasse uma visão da 4ª dimensão. De acordo com a teoria da relatividade da Terra, havia 4 dimensões que ditavam todas as coisas, 3 dimensões de espaço e uma dimensão de tempo. Quanto mais rápido alguém se movesse em relação à luz através das 3 dimensões do espaço, mais lentamente você se moveria através da 4ª dimensão do tempo aos olhos dos outros. Os olhos do tempo do 11º andar culminaram todos os olhos do andar anterior em um só, permitindo que Leonel usasse sua visão para brincar com as leis da relatividade e tornar as imagens que ele estava vendo relativamente mais lentas para si mesmo. O que isso significa? Simplificando, quando seus olhos do tempo fossem ativados, o movimento dos outros se tornaria muito mais lento, aumentando sua capacidade de ver através de seus métodos e ações e reagir a eles com muito mais rapidez. Eventualmente, tudo isso levou ao 12º andar. Entre todas as habilidades dadas, exceto as do primeiro andar, esta foi provavelmente a mais simples. Simplificando, permitiu que Leonel emitisse força a partir de sua visão. Neste ponto, depois de tudo que os outros andares tinham dado, pode-se sentir que esta recompensa era muito fraca para representar o auge deste fator de linhagem. Porém, Leonel não acreditou em nada nisso. Na verdade, ele sentiu que esta recompensa era verdadeiramente digna de ser a recompensa final. Se ele estivesse correto sobre como poderia aplicar isso, e muito menos seu arco e flecha, todas as suas habilidades dariam um salto qualitativo com o tempo. A única parte infeliz foi que ele não conseguiu fundir essas habilidades em uma só e teve que desperdiçar muito esforço e resistência empilhando-as todas de uma vez para torná-las tão eficazes quanto poderiam ser. O processo finalmente parou e Leonel exalou, abrindo lentamente os olhos. Deve ser isso. Leonel pensou consigo mesmo, pronto para sair. No entanto, antes que pudesse fazer isso, ele congelou. Diante dele, uma imagem ondulante começou a se formar. À medida que a imagem ficava mais nítida, o mesmo acontecia com suas próprias pupilas. Quando Leonel entendeu o que estava vendo, seu coração disparou. Na imagem ondulada, um jovem estava sentado em meditação silenciosa. Ele parecia uma estátua esculpida nas melhores pedras preciosas, tão linda que não parecia um ser vivo. Cada parte dele era perfeita. Nem um único fio de cabelo estava fora do lugar, não havia uma única mancha em sua pele, nem uma única ruga em sua roupa. Aparentemente sentindo que estava sendo observado, o jovem abriu lentamente os olhos, olhando para frente em direção ao que parecia um espaço vazio, até encontrar os olhos de Leonel. Leonel não precisou pensar para saber o que havia acontecido. A visão deste jovem atravessou incontáveis anos-luz, usando a capacidade de redução de espaço do 10º andar para pousar diretamente sobre ele. Apesar disso, Leonel olhou calmamente através das ondulações, sabendo que não conseguiria realizar o que o jovem tinha. Porém, desta vez, ele não se concentrou na aparência do jovem. Em vez disso, ele estava olhando para o anel em seu dedo. Mesmo sem nunca ter visto esse anel antes, ele ainda conseguia reconhecê-lo de relance. O anel de domínio de arco estava com o gênio dos espirituais. Capítulo 1687. Olhos afundados. Leonel encontrou o olhar do espiritual em silêncio por um longo tempo. A distância era simplesmente muito grande. Ele não sabia nada sobre a força ou o poder deste último, mas sua intuição lhe disse tudo o que ele precisava saber. Este jovem espiritual era poderoso, provavelmente muito mais poderoso do que qualquer coisa que o atual Leonel pudesse imaginar. Leonel lançou outro olhar para o anel no dedo do espiritual antes de acenar com a mão, permitindo que a imagem desaparecesse. Ao mesmo tempo, sentiu o olhar do espiritual também desaparecer. Antes disso, Leonel não era muito obcecado pelo anel de domínio de arco. O maior uso que o anel de domínio da lança teve para ele foi fornecer armas e ensinar-lhe o caminho da lança. Mas atualmente, ele sentia que seu próprio arco já era bom o suficiente e seria por um longo tempo. Quanto a ensinar-lhe o caminho do arco, ele estava confiante demais em suas próprias habilidades para se importar muito com isso. Afinal, ele poderia formar a força do arco da 7ª dimensão sempre que quisesse. Mas essa experiência despertou sua curiosidade. Ele estava muito interessado em colocar as mãos naquele anel agora. Infelizmente, parecia que levaria algum tempo e esforço para chegar a esse ponto. Não havia muito que ele pudesse fazer sobre isso. Por enquanto, porém, ele estava satisfeito. As peças do fator de linhagem do domínio do arco foram muito úteis para ele, quase o fez considerar o fator de linhagem do domínio da lança bastante inútil. Na verdade, porém, o fator de linhagem do domínio do arco combinava melhor com ele. O fator de linhagem do domínio da lança ajudou Leonel um pouco. Isso lhe deu um corpo mais forte e robusto. Também permitiu que sua força de lança fosse um pouco mais forte do que se ele não a tivesse. Afinal, havia uma razão pela qual sua força de lança era dourada, em vez da força de lança normal, incolor a branca, que outros tinham.
No entanto, comparado à sinergia que ele tinha com o fator de linhagem do domínio do arco, era semelhante à noite e ao dia. Nas mãos de outra pessoa, o fator de linhagem do domínio arco seria bastante sem brilho. Em última análise, apenas ajudou você a ver mais longe, ver mais e testemunhar eventos rápidos em um ritmo mais lento. Se você não tivesse a capacidade de processar essas coisas e reagir com rapidez suficiente, de que adiantaria? Na verdade, para a maioria das pessoas, o fator de linhagem do domínio do arco era apenas uma forma um pouco mais fraca e limitada de visão interna. Somente quando estivesse nas mãos de alguém como Leonel ou de um arqueiro extremamente talentoso é que mostraria sua verdadeira força. Mesmo assim, Leonel guardou esse assunto no fundo da sua mente. Ele queria ver se havia algo que ele havia perdido com seu fator de linhagem de domínio de lança. Se Leonel estivesse correto, enquanto o fator de linhagem do domínio do arco confiava nos olhos para mostrar sua força, a verdadeira força do fator de linhagem do domínio da lança foi encontrada em duas palavras: alcance controlado. Foi somente ao entender essas duas palavras há muito tempo que a força de lança de Leonel foi capaz de romper suas algemas. E foi também por causa dessas duas palavras que seu domínio de lança absoluto se formou como uma camada de proteção para ele em batalha. A chave para o arco estava em seu alcance efetivo, mas a chave para a lança estava em dominar uma esfera de influência no campo de batalha. Interessante. Talvez se eu entrar na pagoda da lança será mais óbvio. O fator de linhagem do domínio do arco está tão claro para mim agora precisamente porque eu entendo os pedaços que formam sua base, mas recebi imediatamente o fator de linhagem do domínio da lança. Vou considerá-lo. Leonel saiu da pagoda do arco, sentindo o brilho do sol artificial em sua pele. Parado ali, o olhar vítreo escondido nas profundezas de suas íris brilhava como um cristal branco, irradiando um arco-íris de cores. Com o pensamento, a visão de Leonel se ajustou e seu foco voltou, encontrando uma enorme multidão de indivíduos diante dele. Entre eles, havia um trio familiar formado por Malael, Krais e Kizen. Aqueles ao seu redor tinham expressões respeitosas. Claramente, eles estavam entre os poucos que estavam logo abaixo daqueles da geração Cataclismo. Aparentemente, isso foi o suficiente para eles ganharem muito respeito, embora dificilmente conseguissem chegar ao quarto andar. Claro, isso não era necessariamente verdade. Por causa de Leonel, o alvo da pagoda do arco mudou e a dificuldade aumentou para coincidir com os requisitos mínimos para a distribuição do fator de linhagem. Como tal, eles sofreram derrota muito mais cedo do que normalmente. Infelizmente, essa verdade não fez nada para ajudá-los a se sentirem melhor. Leonel os ignorou diretamente e examinou a multidão até encontrar Aina, que aparentemente estava gostando do show. Ele só conseguiu balançar a cabeça. Ele definitivamente teria que ensinar uma lição a essa beldade mais tarde. Onde estava seu senso de proteção para seu futuro marido? O de Leonel deu um passo, piscou e desapareceu, pegando a multidão desprevenida. Eles originalmente queriam ver como ele se atreveu a sair daqui, mas quando o avistaram novamente, ele já havia passado por todos eles, aparecendo ao lado de Aina. Vamos, não há mais nada divertido aqui. Aina sorriu e balançou a cabeça. Como sair daqui seria tão fácil? Naquele momento, uma aura iminente apareceu nas costas de Leonel. Ele era um homem muito magro, mas ainda era mais alto que Leonel. Cruzado no seu peito havia um arco que talvez fosse o mais longo que Leonel já tinha visto, medindo pelo menos 3,5 metros de ponta a ponta ao longo da sua curva. O jovem estava pálido, mas havia uma escuridão profunda ao redor das órbitas dos olhos, quase ao ponto de parecer que ele havia desenhado o contorno dos olhos com um marcador preto escuro. Esses olhos fundos dele, porém, eram incrivelmente aguçados a ponto de a maioria estremecer só de olhar para eles. Este jovem era alguém que todos conheciam muito bem, Frelantarius, o irmão mais novo de Nazag. Capítulo 1688. Devolva. Leonel se virou e olhou para cima para encontrar Erlan olhando para ele. A diferença de altura era impressionante, apesar do último parecer que poderia ser levado por uma forte rajada de vento a qualquer momento. Preciso de algo? Leonel perguntou com um sorriso. O arco do leão branco, devolva-o. A voz de Erlan era bastante suave, e apesar das palavras que pronunciou, ele até parecia bastante tímido. Ele parecia décadas mais jovem do que realmente era, quase como um menino pré-adolescente. Mas por outro lado, sua voz também não era particularmente aguda. Era uma sensação muito estranha para alguém que era tão alto. O sorriso de Leonel, porém, não desapareceu ao ouvir isso. Mesmo se eu colocasse o arco aqui, você seria capaz de pegá-lo? Você não acha que seria embaraçoso se eu plantasse o arco bem no meio da sua facção de tiro com arco e visse quanto tempo ele permaneceria no lugar? Ao ouvir as palavras de Leonel, a fúria dançou nos olhos dos espectadores. Leonel estava sorrindo, mas fossem suas palavras ou as intenções por trás delas, ambas eram incrivelmente cruéis. Se Leonel deixasse o arco do leão branco aqui como lhe foi pedido e ninguém conseguisse seu reconhecimento, quão embaraçoso isso seria para sua facção como um todo. Eles já estavam atrás das facções da lança e da espada há séculos, estavam apenas começando a se recuperar lentamente graças à existência de Nazag e dos outros gênios da família Tarius. Mas se isso acontecesse agora, quão duro seria o golpe? Isso não é algo com que você precise se preocupar, respondeu Erlan. Devolva o arco. Leonel continuou a sorrir enquanto abria a boca. Não me chateis. Os espectadores estremeceram. Era difícil acreditar que alguém pudesse dizer tal coisa com um sorriso no rosto. Ele nem parecia estar particularmente zangado e também não parecia levar Erlan muito a sério, apesar da força do nível 8 deste último. Naquele momento, a expressão de Erlan escureceu, embora fosse difícil dizer, considerando quão pretas as olheiras já estavam. Tem certeza de que essa é a sua resposta? Tem certeza de que foi inteligente chegar tão perto de um lanceiro quando sua arma principal é aquele arco? Leonel respondeu com o mesmo sorriso. As pupilas de Erlan se contraíram, mas os dedos de Leonel já haviam perfurado para fora. Ele não pôde fazer nada enquanto observava
observava aqueles dedos tocarem o peito, uma pressão violenta girando ao redor deles. Bang! Um buraco foi aberto no peito de Erlan, através de suas costelas, destruindo seus pulmões e quebrando sua omoplata ao sair. A pressão residual foi tão forte que ele disparou para trás ainda mais rápido do que havia vindo, passando pela multidão e aterrissando na pagoda do arco à distância com um estalo de gelar o sangue. A pagoda do arco nem sequer tremeu, deixando o corpo de Erlan sofrer todo o impacto do golpe. 20 anos atrás, um de vocês me ameaçou de declarar guerra à família Morales se eles descobrissem que eu reivindiquei o arco do Leão Branco através de métodos inescrutáveis. Mas 20 anos depois que você não conseguiu provar isso, você simplesmente se contentou em perguntar devolvê-lo só porque você não está com vergonha? Na verdade, não sei muito sobre o arco do Leão Branco ou sua história. O que sei é que é um presente de alguém de quem gosto muito e isso é motivo suficiente para não devolvê-lo a você. O que posso dizer, porém, é que mesmo que não tivesse esse motivo, ainda assim não o devolveria. Leonel virou a palma da mão para revelar um lindo arco dançando com luzes branco-douradas que banhavam o ambiente com uma aura sagrada e opressiva. Você quer que um arco tão lindo apodreça por toda a eternidade em uma caixa de vidro? Que ridículo! Aina observou as costas de Leonel e não pôde deixar de sorrir. Normalmente Leonel se importaria em falar tantas palavras. A raiz disso era que ele sempre desdenhou se explicar, e falar demais com os inimigos era apenas uma extensão disso. Mesmo quando alguém o enfureceu, ele preferia socá-los no chão. Agora, porém, ele parecia bastante falante e ela achou engraçado, principalmente porque quando ele falava, ele era muito bom em irritar as pessoas. Quão difícil foi vencer uma discussão contra alguém que pensava centenas de vezes mais rápido que você. Naquele momento, porém, uma aura sufocante brilhou à distância. Na verdade, não havia apenas um, havia dois deles, cada um com presenças que ultrapassavam em muito a sexta dimensão. O olhar de Leonel se estreitou quando ele olhou para cima, encontrando rapidamente dois personagens pousando no topo de um prédio adjacente à praça pública. Isso não foi muito surpreendente. Se o tio e a tia de Leonel supervisionavam a facção da lança, então como poderia a facção do tiro com arco também não ter suas próprias potências da sétima dimensão? A verdadeira questão, porém, era o que eles estavam fazendo aqui? Eles queriam interferir também? É proibido lutar na facção de tiro com arco. Todos os infratores serão expulsos e suspensos por 10 anos. Por favor, saia. Leonel ergueu uma sobrancelha, observando os dois por um momento antes de sorrir e assentir. Sem outra palavra, ele pegou a mão de Aina e se virou para sair. Ele já havia conseguido tudo o que precisava da facção de tiro com arco de qualquer maneira. Embora tenha sido um pouco lamentável que ele não tenha aprendido nenhuma técnica específica. Qualquer técnica aqui também poderia ser encontrada na Biblioteca do Vazio com algum esforço adicional. A facção da deidade Arco só conseguiu cerrar os dentes enquanto observavam Leonel partir. Eles queriam tirar o sorriso malicioso de seu rosto com cada fibra do seu ser, mas tomando Erlan como exemplo, não parecia que isso seria uma possibilidade para eles. A fúria deles borbulhou dentro deles, fazendo com que a atmosfera ficasse muito sufocante, mas no final, ninguém fez nada. Parecia que a única esperança era esperar pela decisão do seu líder, Nazag. Capítulo 1689. Cabelo. Os dois supervisores da sétima dimensão ficaram com as mãos cruzadas atrás das costas enquanto Leonel saía, mas um brilho oculto dançou em seus olhos enquanto o faziam. Ficou claro que eles também não estavam satisfeitos com o resultado, mas havia pouco ou nada que pudessem fazer a respeito. Atacar com sua força era outro tabu do Palácio do Vazio, eles simplesmente não conseguiam fazer isso. Os dois também eram membros da Aliança Arco Constelação. Um deles era Belion e o outro Sancas. Embora nenhum deles fosse membro da família Tarius, eles ainda tinham bastante força por si só. Anos atrás, eles só podiam assistir o arco do Leão Branco ser levado por aquela mulher. E agora o filho dela apareceu, aparentemente para esfregar isso na cara deles. Suspendê-lo por 10 anos era tudo o que podiam fazer, mas Leonel não parecia se importar com isso. Deveríamos realmente tê-lo deixado ir assim? A Belion perguntou. E quais foram nossas outras escolhas exatamente? Esta já é a segunda vez que você me dá essa resposta e é tão frustrante quanto a primeira vez. É o que é. Quando alguém sobe ao 12º andar, pode tentar reivindicar o arco do Leão Branco. Antes, a mãe dele havia feito isso por ele, e poderíamos ter usado isso como pretexto para tirar isso dele, se não fosse pelo fato de que ele parecia ser capaz de usar o arco perfeitamente. Alguns pensaram que era porque seu pai usou alguns meios nefastos, mas não temos como provar isso, ou pelo menos não existe um método óbvio de fazê-lo. E agora que ele subiu legitimamente ao 12º andar sozinho, há ainda menos que podemos fazer sobre isso. Os dois caíram em silêncio, os dentes cerrados silenciosamente enquanto suas expressões permaneciam impassíveis. O arco do Leão Branco é o último farol que temos da antiga glória da Aliança. Permitir que ele caia nas mãos de um estranho como este é uma vergonha. Estas foram as últimas palavras que os dois disseram sobre o assunto. Simplesmente não havia mais nada a ser dito. A história do arco Leão Branco não foi tão complexa quanto alguns pensavam. Na verdade, era tão simples que poderia ser resumido em uma única linha. Foi o único arco que a Aliança teve do Anel de Domínio de Arco e o único entre eles que conseguiram manter. Este arco foi a última arma usada pelo último proprietário humano do Anel de Domínio do Arco, mas desde então, tem sido inutilizável por aqueles que vieram a seguir, sem querer reconhecer ninguém.
representou um desprezo histórico, uma mancha em sua linhagem e um tapa na cara. Ao mesmo tempo, foi um lembrete de que eles ainda tinham a missão de vingar esta desgraça. E, no entanto, agora este símbolo do seu orgulho foi levado não por qualquer pessoa, mas por um membro da família Morales. Dizer que isso era uma humilhação era um eufemismo. Você está ficando viciado em causar problemas, brincou Aina. Leonel riu. Desta vez, realmente não foi culpa dele. Tudo o que ele fez foi subir na torre. Então algum bastardo com olhos de panda pediu que ele devolvesse algo que sua mãe lhe deu de presente. O que ele deveria fazer exatamente? Devolva-o obedientemente? Ele sabia que provavelmente havia algum significado especial neste arco em sua mão, mas isso não foi suficiente para ele mudar de ideia sobre isso. Além disso, os chamados meios nefastos que eles continuavam acusando de usar eram bobagens. Todos presumiram que seu pai havia feito algo considerando sua habilidade em artesanato, forçando o arco a se submeter a ele. Se isso acontecesse, seria uma humilhação ainda pior do que um estranho reivindicar o arco e não era algo que eles pudessem aceitar, mesmo ao ponto de estarem dispostos a declarar guerra. No entanto, não havia nenhuma evidência de que tal coisa acontecesse. Na verdade, o próprio Leonel sabia que o pai nunca o tinha visto usar o arco antes. E agora, se o arco tivesse sido adulterado, embora Leonel pudesse dizer que havia alcançado seu pai em artesanato, ele poderia pelo menos dizer com confiança que saberia se um arco que ele estava usando tivesse sido adulterado. Não vou por aí procurando problemas, mas acho que parei de me importar, mesmo que isso venha para mim. Então e agora? Claro que deveríamos ir ver a tia. Fui acusado de usar as instalações de graça? Não seria uma injustiça se eu não aproveitasse mais esse bom negócio? Aina balançou a cabeça e revirou os olhos. Este homem estava realmente se tornando um vilão. Leonel riu e pegou a cintura fina de Aina, desaparecendo num piscar de olhos. Com sua velocidade, demorou apenas alguns minutos para chegar ao território da facção da Lança. A facção da Lança estava em uma situação ruim quando Leonel esteve aqui pela última vez, mas pelo que ele podia ver agora, eles já haviam se recuperado e mais um pouco. Mas isso fazia sentido. Embora a facção da Lança tenha perdido o partido Arma de Haste Robusta depois de ser rebaixado a uma facção, ela ainda tinha seus 6 primos. Além disso, esta informação do Leonel estava bastante desatualizada. O grupo Arma de Haste Inabalável já havia sido recuperado pelas mãos da Primeira Nova. A facção da Lança já estava florescendo com um grande ar. Porém, quando Leonel estava prestes a entrar na facção, um som estrondoso veio bem diante dele. Bang! Uma mulher familiar que parecia ter acabado de sair de um barril de óleo pousou pesadamente diante de Leonel. Ela não era outra senão Ness, esposa de Montez e tia de Leonel. Leonel sorriu e foi cumprimentá-la, mas em troca ganhou um beliscão no lóbulo da orelha. 36.500.000 pontos do vazio. 365 méritos do vazio. Onde está meu pagamento? Leonel piscou, sentindo uma pontada de dor no ouvido e no corpo. Onde estava o olá? Como você esteve? Que tal você conseguiu sobreviver, que ótimo. Fiquei preocupado com você. Onde estava a justiça? Sobre isso, tio Montez. Os olhos de Leonel brilharam. Me ajude. A cabeça de Ness virou na direção que Leonel olhou. Onde? Leonel escapou, ativando seu domínio da luz estrelada, agarrando Aina e desaparecendo em um piscar de olhos. Ness foi pega de surpresa antes de sorrir descontroladamente. Você acha que cresceu um par de bolas, hein? Seu saco é peludo o suficiente para fugir da sua tia agora? Leonel quase saiu do estado de leveza ao ouvir isso, tossindo forte. Por que as palavras dela foram tão vulgares? Você acha que eu não posso te pegar? Ness, porém, foi pego de surpresa novamente, percebendo de repente que Leonel não estava fugindo da facção da Lança, mas sim correndo para ela. Antes que ela pudesse reagir, ele apareceu na pagoda da Lança e mergulhou para dentro, deixando Aina do lado de fora. No momento em que Ness girou e a alcançou, ela só encontrou Aina parada com um sorriso tímido, tossindo levemente. Interiormente, porém, Aina estava amaldiçoando Leonel. Esta foi definitivamente uma vingança por ela ter rido de seu infortúnio antes. Capítulo 1690. Primeiro andar? Leonel riu sozinho de dentro da pagoda com um sorriso brilhante no rosto. Ele não estava muito preocupado com Aina, já que Ness era sua tia, a probabilidade de ela realmente fazer algo com ela era muito baixa, sem mencionar as regras vinculativas do Palácio do Vazio mesmo que ela não estivesse. Quanto à sua reputação, ele simplesmente não se importava em se importar. Já que ele era um rico calça de seda, ele seria um rico calça de seda. Eventualmente chegaria um dia em que ninguém se importaria em se preocupar com o que aconteceu aqui, porque suas conquistas estariam muito além de sua imaginação. Depois que ele terminou de rir, Leonel olhou em volta com um olhar curioso. Desta vez, ele entrou sozinho na pagoda, ignorando algumas pessoas que estavam prestes a entrar. Embora ele se sentisse um pouco mal com isso, não havia como evitar. Se ele não se apressasse, seria pego. Além disso, se a pagoda do arco servisse de referência, eles poderiam entrar junto com ele, mesmo que ele entrasse primeiro. Os arredores, no entanto, eram diferentes da pagoda do arco. Em vez de ficar em uma plataforma nas profundezas do espaço, Leonel ficou em uma grande planície que parecia um caminho de terra sem fim. A terra era seca e lisa, preenchida com uma cor marrom acinzentada. O que foi interessante, porém, foi que lá em cima havia mais uma vez uma profundidade infinita de espaço. Parecia que a extensão da existência estava olhando para ele, esperando para assistir sua performance. Leonel piscou, olhando em volta por um momento até que de repente sentiu o chão começar a tremer. Com o pensamento, a lança de Leonel apareceu em sua mão. No entanto, em vez de chacoalhar como de costume, estava surpreendentemente calmo, assustadoramente calmo, na verdade. Mas mesmo assim, o barulho do chão só aumentou quando ele segurou sua lança. Leonel olhou para sua lança e descobriu que ela estava decididamente sem vida. Era completamente diferente do que ele havia experimentado antes.
Mesmo quando ele ainda não tinha aprendido sobre o nível da vida, ele ainda sentia mais personalidade em sua lança do que agora. Isso é de propósito? Sugou toda a espiritualidade da minha lança. Ignorando o barulho do chão por um momento, Leonel virou a palma da mão e passou por uma série de lanças, apenas para descobrir que a sensação era exatamente a mesma. Logo ele percebeu que o problema se estendia além de apenas suas lanças. Até mesmo sua força de lança parecia mais mansa e lânguida, como se estivesse lutando para não cair em um sono profundo. Isto surpreendeu ainda mais Leonel. Os olhos de Leonel de repente se aguçaram. Ele queria experimentar mais, mas naquele momento, no horizonte empoeirado, a origem do terreno estrondoso apareceu rapidamente. Cascos de cavalos batiam contra o chão, carruagens balançavam e balançavam, suas rodas giravam tão rápido que parecia que poderiam cair a qualquer momento. E um valente general estava no topo de uma torre móvel no centro de tudo, bem no topo. Apesar de uma distância de 3 quilômetros que o separava até agora, Leonel sentiu como se o general estivesse olhando diretamente para sua alma. Muito menos 3 quilômetros, parecia mais que eles estavam cara a cara, com os olhos a poucos centímetros de distância. Uma nuvem de poeira subiu no ar, uma aura sufocante e sedenta de sangue cobrindo os céus a ponto de as profundezas do espaço e as estrelas acima quase ficarem vermelhas. Leonel ficou em silêncio, os olhos estreitados relaxando e a expressão tornando-se fria e opaca. Ele podia sentir que tudo estava selado. A única força restante em seu corpo era sua força de lança, mas mesmo isso parecia bastante fraco. E agora ele estava enfrentando um exército composto inteiramente de existências de nível 1. Este foi realmente apenas o teste do primeiro andar? Ou será que as coisas funcionaram de forma diferente aqui? Como ele deveria derrotar 10.000 especialistas sem toda a sua gama de habilidades? Especialmente porque era um exército bem treinado? O coração de Leonel batia forte no peito, empurrando a caixa torácica e enviando ondas de sangue pelos membros. Mesmo antes de o exército chegar a 1 quilômetro de distância dele, sua pele estava corada com uma cor quente, seu olhar brilhando com uma profunda intenção de batalha. Seja qual for o teste, ele foi projetado para revelar todo o potencial de seu fator de linhagem de domínio de lança. Nesse caso, ele poderia muito bem fazer tudo e ver o que poderia aprender confiando apenas nisso. Quanto a saber se este era apenas o primeiro andar ou não, parecia que só o tempo lhe diria isso. Com um passo Leonel começou a caminhar lentamente, os cabelos esvoaçando ao vento e a postura reta e despreocupada. Não parecia que ele sentisse o perigo vindo em sua direção enquanto mantinha a cabeça erguida. Um leve sorriso se espalhou por seus lábios enquanto o chão continuava a tremer. 500 metros, 400 metros, 300 metros, 200 metros, 100 metros, 50 metros. Leonel respirou fundo, o cheiro de sangue e carnificina enchendo o ar. Por um momento, ele teve um pensamento fugaz. Ele poderia morrer nessas provações? Afinal, parecia seu corpo real. No entanto, pensando até agora, ele apenas sorriu. Para ele morrer, eles não teriam que derrubá-lo primeiro. Seu sangue correu direto para sua cabeça e um brilho carmesim iluminou seus olhos. Aparentemente tomado pela sede de sangue do campo de batalha, seu coração ameaçou sair do peito. E então, ele deu um forte passo à frente. Bang! Um ciclone de lança-força rompeu em torno de Leonel, colidindo com a primeira linha da vanguarda e despedaçando-os. Sua palma se abriu e ele recuperou sua lança de corrente, empurrando-a para frente com um impulso inegável e espetando o peito de um cavalo em disparada antes de puxar para cima e dividir seu pescoço e cabeça em dois. Ele fechou os olhos, aproveitando a matança. Mostre-me o que você pode fazer. Capítulo 1691. Liberdade. Leonel mergulhou facilmente na carnificina. Ele não se importava com tempo ou resistência, simplesmente avançava. Cada vez que sua lança disparava, outro morria. Contudo, depois de várias horas, ele percebeu que o que estava fazendo era inapropriado. Ele estava passando por esse teste, é verdade, mas ele não estava conseguindo o que precisava para sair dele, e isso se devia à única coisa que esse teste não conseguiu selar, seu índice de habilidade. Esse foi o problema que Leonel sempre teve. Ele nunca poderia confiar totalmente em seu fator de linhagem de domínio de lança porque seu cérebro era muito ativo e seu índice de habilidade desempenhava um papel muito importante em suas proezas de combate. Na verdade, esta foi a razão pela qual o fator de linhagem do domínio do arco parecia muito mais poderoso para ele. Ele sinergizou com seu índice de habilidade, enquanto o fator de linhagem do domínio da lança não. Ou mais precisamente, Leonel não sabia como permitir a sinergia adequada porque sabia muito pouco sobre o fator de linhagem, razão pela qual veio aqui em primeiro lugar. Aqui, ele se viu calculando exatamente onde atacar, quem atacar primeiro e como atacar para garantir que pudesse lidar com todos os inimigos ao seu alcance da maneira mais eficaz. Embora ele estivesse em grande desvantagem lutando contra tantos inimigos ao mesmo tempo, eles estavam em desvantagem porque apenas alguns deles poderiam atacá-lo de uma vez, dado seu tamanho proporcional ao seu exército. Aproveitando isso com seu índice de habilidade, foi muito mais fácil do que seria para a maioria lidar com essa situação. Mas isso também o estava impedindo. Leonel balançou a cabeça interiormente. Ele fez um pequeno avanço nesse aspecto quando lutou contra Miguel pela primeira vez. O que ele decidiu naquela época? Sempre que ele lutava, ele sempre trazia seus trunfos um por um, revelando sua verdadeira força para ter mais cartas em mãos para pegar seu inimigo desprevenido. Mas quando ele adotou essa abordagem, ela também sufocou seu próprio potencial. Essa abordagem de batalha carecia de confiança, presumia inferioridade e exigia truques em vez de força. Uma coisa era lutar contra a lógica em vez do instinto, mas a maneira como ele fazia isso era um problema. Mesmo depois dessa descoberta, Leonel ainda voltou aos seus hábitos habituais.
Afinal, mudar quem era uma pessoa mesmo para ele era muito difícil. Ele não era tão máquina quanto pensava, ele também tinha suas próprias tendências, gostos e amores. Qual foi a chave para fundir sua lógica e instinto? Era a liberdade, verdadeira liberdade. O que o impediu todo esse tempo foi sua contenção. Sua lógica muitas vezes se tornou um fardo, em vez de uma ajuda para ele. Quando ele entrou pela primeira vez no verso dimensional, ele achou difícil matar porque podia deduzir logicamente o valor de uma vida. Quando ele perdeu Aina, foi sua lógica que a isolou para sempre e quase acabou com ele perdendo-a para sempre. Quando ele lutou, foi sua lógica que reteve seu verdadeiro potencial, apenas gastando pedaços de sua força de cada vez, para que ele sempre tivesse algo de reserva para retirar e pegar um inimigo desprevenido. Mas o que ele não percebeu foi que esse tipo de mentalidade se infiltrou na maneira como ele fazia tudo. Ele ainda não havia se reconectado totalmente com Aina. Ele subconscientemente limitou seu próprio aprimoramento porque, para começar, nunca se esforçou ao máximo. Ele até restringiu seus avanços e por causa do chamado tédio que isso provocou. Leonel não acreditava que sua lógica fosse realmente negativa, mas definitivamente não era positiva, forçando-o a permanecer estagnado e imóvel. Foi como se uma âncora subjacente o puxasse para baixo. Às vezes simplesmente não havia necessidade de se importar tanto. Não havia problema em ser lógico, mas se isso também atrapalhasse seu progresso, quão lógico seria isso? Às vezes era melhor ser livre, desenfreado, soltar-se um pouco. A lança de Leonel assobiou no ar, seus ataques se tornaram menos estruturados e sua resistência se esgotou muito mais rápido, enquanto o sorriso em seu rosto parecia muito mais amplo. Ele queria encontrá-lo. Ele já havia tocado a superfície, mas precisava cavar mais fundo para descobrir onde estava esse equilíbrio. Entre seu instinto e sua lógica, onde estava a linha divisória que permitiria que ambos brilhassem da melhor forma. Em sua luta com Miguel, apenas tocar a superfície disso permitiu que a força de lança de Leonel sofresse uma mudança qualitativa, dando-lhe uma coroa e uma força de lança dourada brilhante. Sua lança era implacável enquanto sua respiração ficava mais pesada e seu suor caía como uma chuva torrencial. Aqueles que assistiam poderiam pensar que ele era louco. Seu estilo de luta até agora tinha sido tão reservado, tão perfeito, tão imaculado, mas num piscar de olhos ele se tornou tão selvagem e desenfreado. Ele imediatamente sofreu por isso. Seu corpo, que não sofreu nenhum ferimento, começou a rachar e sangrar. Embora sua velocidade de matar tenha disparado, seu consumo de resistência também aumentou. Além disso, os erros que cometeu forçaram a situações cada vez mais perigosas das quais não teve escolha a não ser sair pela força bruta. E ainda assim, seu sorriso parecia ficar ainda mais selvagem. Leonel ainda conseguia se lembrar da primeira vez que pisou em um campo de batalha sem a culpa de vidas humanas pairando sobre sua cabeça, foi naquele dia na Zona Camelote, diante de um exército de demônios que ele não se importava em tratar como tratava os humanos. Pela primeira vez ele estava livre, tão leve, tão feliz. Seu sangue ferveu, seus olhos brilharam e sua força fluiu mais suavemente do que nunca. E agora, ele podia sentir como se as correntes escondidas profundamente dentro de seu corpo estivessem se soltando uma após a outra, os sussurros de seu fator de linhagem do domínio da lança se tornando como rugidos em seu crânio. Capítulo 1692, 4 pilares. A lança de Leonel dançava ao vento, livre e leve. Não parecia ter formato ou forma, movendo-se como bem entendia e reagindo ainda mais rápido. Sua ponta era como uma sombra, desaparecendo sob a luz do sol e reaparecendo nos lugares menos óbvios. Sua haste era como um dragão de inundação, rugindo pelo ar e dançando sob as nuvens. Sua habilidade com a lança era a mesma de antes de entrar na pagoda. A força de compreensão do avô não era pequena e ao agarrá-la, Leonel já havia ingressado na elite dos lanceiros. No entanto, o que não era o mesmo era como seu domínio da lança absoluta fluía ao seu redor. Cobriu o ambiente, movendo-se como uma entidade viva e respirando enquanto seguia a cadência de sua lança. A essa altura, Leonel havia adquirido uma compreensão inteiramente nova do domínio absoluto da lança e como ele se conectava com seu fator de linhagem do domínio da lança. À medida que essa conexão se aprofundou, ele também compreendeu que o motivo pelo qual não tinha sido capaz de analisar seus verdadeiros pontos fortes era muito mais complexo do que ele havia pensado inicialmente. Não era apenas o seu método de batalha que o impedia, nem era apenas o seu índice de habilidade. Além dessas duas coisas, outro grande fator que o impediu foi na verdade um sistema mágico que ele passou a amar muito, o sistema mágico de Camelot. Muitos dos mecanismos do fator de linhagem do domínio da lança se sobrepunham ao sistema mágico de Camelot, ou seja, a capacidade deste último de controlar a força atmosférica e fazer uso dela. A raiz do fator de linhagem do domínio da lança estava na faixa controlada. Tudo dentro do domínio da lança absoluta de Leonel poderia ser considerado uma extensão de seu corpo, desde os órgãos sensoriais até a própria força. Dentro das barreiras do domínio da lança absoluta, o fluxo da força era absolutamente claro e poderia ser usado para dar força ao portador da lança. Isso ajudou a reforçar a força da lança, alcance e alavancagem. No entanto, o núcleo mágico de Leonel deu-lhe uma sensação muito semelhante, embora um pouco diferente. Devido ao seu núcleo mágico ser muito mais poderoso devido à negligência de seu fator de linhagem do domínio da lança, além dos outros fatores mencionados, o sentimento era sutil demais até mesmo para ele perceber. Então isso foi tudo? Caso encerrado? Não exatamente, porque assim como o fator de linhagem do domínio do arco tinha blocos de construção que pareciam inúteis para o atual Leonel no momento, o mesmo acontecia com o fator de linhagem do domínio da lança. No entanto, agora que Leonel sabia onde estava a base e o que ela poderia levar, ver através da verdadeira força do fator de linhagem do domínio da lança era muito mais fácil. Então foi exatamente isso que ele fez.
Depois de encontrar o primeiro fio, ele começou a puxar, perdendo-se em uma batalha sangrenta e interminável que se estendeu de horas a dias. Ele foi aparentemente incansável em sua busca pelo fim deste tópico, e foi então que os primeiros pedaços começaram a se tornar conhecidos. Leonel aprendeu que a chamada base de seu fator de linhagem do domínio da lança, que ele pensava serem as características físicas que lhe permitiam usar a lança, na verdade não era a base. Na verdade, se ele estivesse correto, se algum dia ganhasse o fator de linhagem do domínio do arco completo, ele experimentaria mudanças físicas semelhantes que o ajudariam a usar o arco. Esta conclusão errada fez com que ele fizesse uma suposição incorreta, protegendo-o das verdadeiras habilidades do fator de linhagem. Se houvesse uma primeira recompensa para ele ganhar nesta pagoda, uma recompensa que ele poderia ter recebido se não fosse pelo fato de ele já ter o fator de linhagem para começar, seria a aura de lança. Esta aura de lança permitiria que Leonel usasse sua lança como fazia com a visão interna, cobrindo uma área muito pequena que permitia que sua lança fosse onipresente. Quando isso foi aceito, quão semelhante era isso ao fator de linhagem do domínio arco? Ambos melhoraram os sentidos. Um tornou sua visão muito mais nítida e o outro também lhe deu um substituto para a visão interna. Da mesma forma, qual foi a recompensa final para o fator de linhagem do domínio arco? Não foi a capacidade de emitir força em um local que você olhou? Assim, a recompensa final desta pagoda provavelmente seria o domínio da lança absoluta de Leonel, que lhe permitiu manifestar a força diretamente fora de seu corpo. Desta perspectiva, os dois fatores de linhagem eram como espelhos um do outro, funcionando de forma semelhante. A questão então era quais foram as etapas intermediárias. Entre a aura da lança e o domínio da lança absoluto final, quais foram os blocos de construção que deram força ao fator de linhagem? E isso foi algo que Leonel conseguiu finalmente compreender depois de 5 dias de luta contínua. Pressionar, para redirecionar, pegar, atacar. Estes foram os 4 pilares resumidos do fator de linhagem da linhagem do domínio da lança. Pressionar. Dentro do domínio da lança absoluta, todas as outras forças foram sufocadas e sufocadas, caindo sob o domínio da força da lança. Para redirecionar. Dentro do domínio da lança absoluta, toda a força que conseguiu permanecer ficou restrita em seu controle. As primeiras forças perderam a vantagem e as dóceis forças não ousaram se mover. Pegar. Dentro do domínio da lança absoluta, as forças poderiam ser cooptadas e eliminadas, fundindo-se na força da lança rotativa para fortalecê-la ou ser usadas para um contra-ataque. Essencialmente, todas as forças poderiam ser desmontadas e transformadas em força de lança. Atacar. Dentro do domínio da lança absoluta, a lança poderia aparecer em qualquer lugar. Assim como os olhos do fator de linhagem do domínio do arco podem encolher o espaço e manipular as margens do tempo, o mesmo acontece com a ponta de uma lança dentro do domínio da lança absoluta. Independentemente da situação, independentemente da posição de Leonel, independentemente da posição do ataque, desde que todos os assuntos relacionados estivessem dentro do domínio da lança absoluta, a lança os encontraria. A aura de Leonel floresceu de repente, seu comportamento mudou e sua lança morta ganhou vida. Um rugido disparou pelos céus, o barulho do anel de domínio da lança se tornou onipresente quando Leonel de repente avançou. Porém, naquele exato momento, o general do exército apareceu às suas costas tendo finalmente encontrado uma oportunidade para atacar. Pítio. O general congelou sua lança erguida no ar. Leonel nem olhou para trás, retraindo lentamente a lança enquanto um buraco sangrento aparecia entre as sobrancelhas do general. A selvageria nos olhos de Leonel desapareceu, sua respiração tornou-se profunda e reconfortante. Do início ao fim, ele nunca se virou para encarar o general. Capítulo 1693. Teoria. Leonel exalou saindo da pagoda da lança. Ele olhou para trás e encontrou um pilar de luz familiar alcançando o céu, mas não ficou surpreso com isso. Ele percebeu logo no primeiro andar que só havia um andar à vista. Seu progresso dependeria de quantos soldados ele matou, mas descobriu-se que ele matou todos eles. Isso já era o suficiente para as pessoas olharem para ele como se ele fosse algum tipo de monstro. Mas o que eles não sabiam é que ele tinha vindo direto da pagoda do arco sem descanso. O fato de ele ainda ter tido um desempenho tão bom logo depois foi chocante. Isso apenas mostrou que tipo de mudanças o corpo de Leonel havia sofrido. Anteriormente, sua resistência já teria sido esgotada há muito tempo, especialmente com a forma como ele começou a lutar descontroladamente perto do fim. No entanto, com quanta vitalidade ele comprimiu em seu corpo durante a reforma de seu corpo de metal, sua resistência não poderia ser comparada ao passado. Mesmo se ele quisesse entrar em mais 2 ou 3 pagodas, ele ainda seria capaz de ter um desempenho ideal sem cair, e isso não considerava o fato de que ele ainda tinha recuperação instantânea que ainda não tinha usado. A facção da lança já estava em alvoroço devido às mudanças chocantes na pagoda da lança, mas quando Leonel saiu, o choque foi ainda mais pesado. Leonel, porém, procurava algo totalmente diferente. Ele queria ter certeza de que não encontraria sua tia novamente. Na verdade, depois de limpar a pagoda da lança, ele poderia entrar na facção da lança de graça a partir de agora. Mas ele não esperava poder usar a lei para escapar da punição. Quando os mais velhos queriam ser irracionais, você só poderia concordar. Não demorou muito para que Leonel olhasse nos olhos da tia, preparado para fugir. Mas, surpreendentemente, ela não parecia muito ansiosa para correr atrás dele. Ela simplesmente ficou ali, com as pernas abertas e os braços cruzados, observando com um sorriso. O julgamento da pagoda da lança já havia sido concluído 6 vezes nesta geração pelos membros da família Morales. No entanto, todos eles fizeram isso depois de entrar no nível 7.
Leonel foi o único a enfrentá-lo no nível 1 e realmente eliminá-lo de uma só vez. Agora, ele foi o 7º a limpá-lo e as luzes estavam extremamente resplandecentes. A verdade é que enquanto você estivesse na 6ª dimensão, todos os guerreiros do exército que você enfrentasse estariam no nível 1. Lutar contra 10.000 inimigos do seu nível era um pedido ridículo para qualquer um, e como tal, era não esperava. Mas Leonel realmente entrou no nível 1 e enfrentou tantos inimigos sozinho. Foi realmente chocante. Simplesmente não havia precedente para tal coisa. Leonel não parecia ter mudado muito, o que significava que ele havia entrado e saído praticamente com o mesmo nível de força. Isso, por si só, já era chocante o suficiente. Ness não pôde deixar de se perguntar o que Leonel havia experimentado na zona. A essa altura, muitas histórias já haviam sido trocadas e circuladas sobre o que muitos vivenciaram na zona. Alguns ganharam oportunidades, mas houve muitos mais que viveram vidas de sofrimento, especialmente porque todos relataram serem capazes de usar a força ou seus índices de habilidade. Devido a esta limitação, muitos foram forçados a confiar apenas em seus corpos físicos. Isso foi o suficiente para eles sobreviverem na região selvagem como os gênios do domínio humano, mas se eles se deparassem com civilizações de alta classe, seriam praticamente todos jogados unilateralmente na escravidão. Para a maioria, a jornada chegou ao fim assim. Eles passaram os dias humilhados, esperando e rezando por uma chance de escapar. Houve alguns que conseguiram reverter isso. Usando seu status de servos e seguindo os ricos e poderosos, eles adquiriram fragmentos de conhecimento que poderiam mudar seus destinos. Eles encontraram novos métodos de aplicação de sua força, novos métodos de uso da força ou estilos esclarecedores e assim por diante. Havia todo tipo de histórias. Alguns encontraram ruínas valiosas, alguns localizaram tesouros preciosos e alguns compreenderam verdades valiosas que os ajudariam por décadas no futuro. Claro, houve também muitos que simplesmente morreram para nunca mais voltar, levados ao limite num mundo que era, em última análise, cruel. No entanto, houve algo especial que muitos notaram. Aqueles que tinham espíritos mundanos eram diferentes dos outros e conseguiram usar sua força muito bem. Esta foi uma verdade que foi descoberta depois de traçar os padrões de tudo o que aconteceu. Como centro de concentração de talentos do domínio humano, o Palácio do Vazio tinha uma grande população de jovens que também eram manejadores do espírito mundano. Mas esses jovens tendiam a pertencer a famílias mais fracas, uma vez que os de famílias muito mais poderosas não teriam essa oportunidade. Afinal, em famílias tão bem estabelecidas, os espíritos mundanos estavam nas mãos dos especialistas. Mas isso levou a uma mudança interessante. Ao lado da geração Cataclismo, havia um grupo inferior, mas ainda poderoso, de jovens que conseguiram confiar em seus espíritos mundanos para ganhar muito mais da zona do que a maioria dos outros. No entanto, curiosamente, estes jovens tinham apenas começado a aparecer mais recentemente e estavam, como tal, atrás dos membros da geração Cataclismo que tinham regressado muito antes. Devido a isso, era muito possível que esses jovens pudessem até superar a geração Cataclismo com o tempo. À medida que esse padrão começou a se desenvolver, teorias interessantes começaram a surgir uma após a outra. O que tudo isso significa? Bem, quanto mais tarde ele retornasse, mais perto eles estariam de Leonel na zona quando ele ativou a sequência de retorno. Nesse caso, será que muitos dos jovens que obtiveram grandes oportunidades tiveram todos a mesma experiência? Essencialmente, à medida que Ness olhava para Leonel, mas ela sentia que poderia haver alguma verdade nesta teoria. Será que todos esses jovens experimentaram a mesma coisa? Nesse caso, isso não significava que haveria uma mudança muito em breve? Capítulo 1694 Vilão. Leonel relaxou um pouco ao ver que sua tia não estava pronta e esperando para devorá-lo, mas ele estremeceu quando sentiu outro olhar perfurando. Leonel tossiu levemente, virando-se lentamente para Aina antes de forçar um sorriso. Mas então, como se uma lâmpada estivesse acendendo em sua cabeça, sua expressão mudou para chocada. Ah, que beleza! Senhora, por favor, pode me dizer seu nome? Vou me lembrar dele por toda a vida e valorizar sua doce voz por toda a eternidade. Aina ficou atordoada por um momento antes de revirar os olhos e começar a se afastar. Leonel correu atrás dela, salpicando-a com todas as frases cafonas que conseguiu lembrar. Por mais que tentasse, Aina achou muito difícil conter o riso sob o ataque implacável de Leonel. Embora ela tenha coberto a boca quando escorregou, já era tarde demais. Leonel sorriu, envolvendo a cintura dela em seu braço e ignorando sua falsa tentativa de revidar. Como ele viu, isso foi uma vitória. Ele também não parecia se importar com os olhares que recebia. O que você quer fazer agora? Aina perguntou. Ao ouvir tal pergunta, Leonel se abaixou e sussurrou em seu ouvido. Ela achou que era sério, então primeiro ouviu com atenção, mas quanto mais ele demorava, mais vermelha ela parecia ficar. Porém, mesmo depois de ela ter virado um tomate maduro, Leonel não parecia ter intenção de terminar a sua lista. Tudo bem. Ok. Aina o empurrou com as duas mãos, corando profusamente. Ela não conseguia nem repetir as coisas que ele havia dito, eram muito embaraçosas. Leonel riu. Não há nada a fazer até conseguirmos o resto de nossos méritos do vazio no final do mês e não há nada de interesse aqui fora da biblioteca do vazio. Então, a menos que você queira fazer algo, podemos apenas relaxar. Nada para fazer, hein? Leonel estremeceu ao ouvir essa voz, voltando-se para ver a tia. Ele só conseguia sorrir timidamente, tentando permanecer insinuante.
Esta mulher era realmente nada menos que um T-Rex em forma feminina. Se ela quisesse, ela provavelmente poderia correr em linha reta pelo Palácio do Vazio e nunca virar ou subir, nada, seja um edifício ou uma paisagem natural, seria capaz de impedir seu avanço. Com uma mulher que até o tio temia, Leonel teve que pisar em ovos. Nesse caso, você pode começar a pagar o que deve à facção da lança. Leonel abriu a boca para responder, mas foi imediatamente interrompido. Não comece essa bobagem comigo. Embora você possa entrar de graça agora, isso não muda o que você devia antes. Dela, Leonel só conseguiu fazer beicinho por dentro. Ele realmente queria fazer todas aquelas coisas sujas que sussurrou no ouvido de Aina. Ele realmente era virgem há muito tempo. Mas quem poderia imaginar que no momento em que ele decidisse avançar a toda velocidade ele seria parado assim? Esta foi uma das maiores injustiças do mundo. Bom, muito melhor do que aquele seu pai desobediente. Agora, se você quiser pagar sua dívida. Leonel piscou. No início, ele ficou curioso sobre a relação entre pai e tia. Embora ele não pudesse dizer pela aparência dela, parecia que sua tia era muito mais velha que seu pai, o que também significava que ela também era muito mais velha que seu tio. Quem poderia imaginar que seu tio seria um homem do tipo Puma? Porém, enquanto os pensamentos de Leonel vagavam sem rumo, o que sua tia queria fazer chegou aos seus ouvidos e fez seus olhos se contorcerem. Volte novamente? Leonel perguntou. Vá embora. Não pense em voltar até que tenha feito sua tarefa corretamente. Leonel foi enxotado e Aina foi forçada a ficar para trás. Leonel perguntou por quê, mas arrependeu-se imediatamente. Vocês dois filhotes querem fazer bebês antes de mim? Absolutamente não. Leonel só conseguiu tossir enquanto Aina olhava para ele através do rubor. Claramente, ela o estava culpando por isso. Ambos tinham métodos de comunicação em segredo, mas ele insistiu em sussurrar em seu ouvido para aumentar o efeito. Com a audição de uma existência da sétima dimensão, de que adiantava sussurrar? Eles estavam completamente expostos. Leonel virou-se e desapareceu com passo forte. Era melhor que ele saísse daqui o mais rápido possível para não ter que descobrir se o olhar de Aina ou seu constrangimento o matariam primeiro. Enquanto caminhava pelo Palácio do Vazio, ele pensou no que sua tia queria que ele fizesse e balançou a cabeça. Ele realmente era uma boa pessoa, não causava problemas e mantinha a cabeça baixa, mas as circunstâncias continuavam forçando sua mão. Desta vez, realmente não foi culpa dele. Bem, isso também pode ser considerado culpa deles. Afinal, se eles não tivessem antagonizado tanto a facção da lança nesses últimos anos e deixado sua tia tão infeliz, isso também não estaria acontecendo. Então agora Leonel só precisava defender a justiça. Não havia mais nada para ele fazer. Leonel suspirou e balançou a cabeça. Ele realmente era um cara legal, de verdade. Para a maioria das pessoas pelas quais Leonel passou, ele não passava de um borrão. Sua velocidade atingindo um nível impossível de ser rastreado por muitos estudantes da sexta dimensão, especialmente aqueles que só poderiam ser considerados como Galáxia Rank. Talvez apenas os discípulos classificados no setor pudessem ter uma chance. Com outro toque, Leonel apareceu no topo de um grande pilar, suas ações imediatamente causando alvoroço. Ei, desça daí. Quem você pensa que é? Leonel suspirou novamente. Bem, vamos lá. Apesar de sua expressão, Leonel ria como uma garotinha em seu coração. Às vezes, ser um vilão era divertido. Por que ele não tentou isso antes? Lixo da facção da espada. A voz de Leonel explodiu, ecoando repetidas vezes pelas grandes montanhas do Palácio do Vazio. Eu vim desafiar todos vocês. Capítulo 1695. Robusto. As palavras estrondosas de Leonel viajaram por toda parte, tanto que muitas facções fora da facção da espada ouviram seu chamado. Na verdade, até mesmo a facção da lança que ele acabará de sair o ouviu. Desafios entre facções não eram inéditos, mas fazer dessa forma definitivamente era. Mesmo quando a facção da espada foi antagonizar a facção da lança, eles não o fizeram de forma tão aberta e ousada. Embora eles tenham aparecido fora da facção da lança, eles não lançaram um desafio formal. Tudo o que fizeram foi esperar e as faíscas da batalha aconteceram naturalmente. É claro que fazer isso foi altamente arrogante e causou a fúria da facção da lança. Mas naquela época a facção da espada ganhou vantagem, especialmente com a queda do grupo Arma de Ache inabalável. A diferença não era enorme, mas entre existências tão fortes, apenas pequenas diferenças foram capazes de fazer pender a balança. Agora que a facção da espada controlava o Senado, o tratamento que os manejadores de espadas recebiam era apenas uma margem melhor. Isto só se tornou mais exagerado depois que as novas regras tácitas mudaram e a batalha pelas missões se tornou um processo mais corrupto. Após o retorno dos herdeiros da família Morales, a situação se estabilizou, mas com o grupo Arma de Ache inabalável ainda tendo sido rebaixado a uma facção e não tendo tido a chance de retornar à sua antiga glória. Embora a supressão tivesse enfraquecido, não tinha completamente desapareceu ainda. Sob esta situação, havia um limite para o que os herdeiros da família Morales poderiam fazer, especialmente quando os herdeiros da família Suyard eram igualmente poderosos. A única diferença entre a família Morales e a família Suyard era que tinham escolhido seu herdeiro desde o início com a Mary e como tal não tinham um título como os Sete Novas. Depois que os herdeiros da família Suyard e os herdeiros da família Morales começaram a entrar na sétima dimensão, um após o outro, eles ficaram restringidos pelas regras do Palácio do Vazio e foram limitados em sua capacidade de interferir em tais coisas. Isso acabou deixando Valor como o único membro restante que poderia manter a linha. Mas ele era apenas uma pessoa e muito em breve, ele também entraria na sétima dimensão, não deixando ninguém para trás que pudesse impedir a ascensão da facção da espada. Em tal situação, a menos que o primeiro 9 ajudasse rapidamente o grupo Arma de Ache inabalável a retornar ao status de partido, em vez da facção legada que era atualmente, as coisas só iriam piorar cada vez mais.
Mas para não falar do facto de que regressar ao estatuto de partido era muito difícil, mesmo que o fizessem, a menos que pudessem também voltar a ser líderes da maioria, tudo seria inútil. Na verdade, a Primeira Nova poderia há muito tempo ter trazido a facção Arma de Haste Robusta de volta ao status de partido, mas ele foi forçado a se conter por esse motivo. A menos que conseguissem varrer o Senado e recuperar uma maioria, ou pelo menos uma maioria partilhada, estariam apenas a dar um tiro no próprio pé devido a certas regras complexas. Em última análise, isso levou a situação como estava aqui. A facção da lança ainda estava sendo oprimida e a facção da espada estava rapidamente se tornando cada vez mais forte. Agora, o único caminho que Nes viu foi enviar seu sobrinho para causar estragos. E isso ele faria. Leonel sorriu, agarrando o ar e formando uma lança com emulação força espacial. Com um golpe de sua lança, uma força de lança ofuscante disparou para frente, dividindo o chão e os portões da facção da espada em dois. A luz não parou, subitamente subindo no ar e dividindo até mesmo o logotipo e o sinal da facção da espada em dois. Só depois disso a luz da lança desapareceu no ar, desaparecendo e deixando nada além de um silêncio abafado. Os membros da facção da espada não podiam acreditar no que estavam vendo, tanto que sua raiva anterior desapareceu por um longo tempo. Mas quando retornou, o fez com vingança, rugidos de raiva enchendo os arredores. Leonel bateu o pé e desapareceu do pilar em que estava, caindo no chão com passos leves. Uma pequena rajada de vento levantou a poeira da estrada bem pavimentada enquanto os gritos de vários zumbidos de espada subiam aos céus. Em sua fúria, os membros da facção da espada esqueceram as regras normais de combate. Em vez de enviar alguém para o nível 1 como Leonel, eles nem se preocuparam com essas coisas, avançando de uma só vez, como se fossem realmente matá-lo. O sorriso de Leonel não desapareceu, a ponta da lança mergulhando ligeiramente enquanto ele a segurava para frente. Comparado ao exército que ele acabará de lutar, esses membros da facção da espada pareciam muito pequenos. Ele perfurou uma vez, mas sua lâmina parecia aparecer em dezenas de locais ao mesmo tempo. O sangue voou, os membros dançaram nos céus e os gritos de agonia substituíram os de fúria. Leonel casualmente deu um passo à frente. Cada um de seus golpes cortou a capacidade de batalha de meia dúzia de pessoas na extremidade inferior e de mais de 2 dúzias na extremidade superior. Ele era como uma fera ameaçadora, atacando com seu chicote onde quer que fosse e não fazendo prisioneiros. Para trás. Ele é da família Morales. Esse é o domínio da lança absoluta. Somente aqueles que compreenderam pelo menos parte do domínio da espada absoluta devem seguir em frente. O rugido de fúria veio de trás. Só agora perceberam que Leonel era na verdade membro da família Morales. Normalmente, eles poderiam dizer com um único olhar, mas além de sua pele bronzeada, Leonel realmente não se parecia em nada com o Morales. A qualidade dos adversários que Leonel enfrentou mudou repentinamente. Redemoinhos de espada e força de lança dispararam no ar. Não havia dúvida de que aqueles que conseguiam descobrir os segredos desses domínios eram extraordinários. Mas sem o fator de linhagem completo, como eles poderiam enfrentá-lo apenas com isso? Leonel continuou caminhando, entrando na facção da espada com o mesmo leve sorriso no rosto. Os rugidos de raiva pareciam ser um tônico para sua alma. Ele perfurou novamente, fazendo com que 3 braços girassem no ar. Ao longe, várias auras poderosas convergiram, seus corpos parecendo espadas cruzando os céus. Capítulo 1696, Diabo Ardente. A lança de Leonel serpenteou pelos céus, continuando a avançar como se ele não tivesse sentido as auras que se aproximavam. O sorriso em seu rosto ainda estava lá, brilhando como um raio secundário de luz. Isso contrastava fortemente com o sangue e os gritos que voavam ao seu redor. De qualquer perspectiva, ele realmente parecia a encarnação de um demônio. Parar! Os olhos de muitos membros da facção da espada que estavam entorpecidos pelo desespero de repente se iluminaram. Das 3 auras que se aproximavam, 2 delas eram muito familiares e eram membros da família Suyard. Quanto ao último, embora ele não fosse membro da família Suyard, com quão popular a espada era como arma, como poderia ser que apenas a família Suyard produzisse talentos surpreendentes? Independentemente de qual dos 3 fosse, eles já haviam ultrapassado o nível 6 da 6ª dimensão. Ambos os membros da família Suyard tinham um domínio firme do fator de linhagem do domínio da espada, enquanto o terceiro deles havia completado 70% da pagoda da espada. Todos os 3, embora não fossem membros da geração Cataclismo, eram indivíduos que haviam entrado com a geração seguinte, colocando-os com pessoas como os jovens que Leonel conheceu na Torre do Vazio. E no entanto, mesmo com tudo isso acontecendo, Leonel não pareceu reagir ao chamado, sua expressão era casual e sem pressa. Os 3 ficaram imediatamente furiosos. Nenhum deles acreditava que Leonel não os tivesse ouvido, o que significava que os tinha ignorado propositalmente sem se importar. Eles tinham mais razões do que apenas isso para ficarem furiosos também. Afinal, os 3 estavam se preparando para entrar na pagoda da espada há pouco, apenas para serem interrompidos pelo rugido arrogante de Leonel. Quando eles entraram no alcance da batalha e viram seus companheiros espadachins e mulheres sendo praticamente aleijados um após o outro, seus olhares ficaram vermelhos, especialmente quando notaram que Leonel estava na verdade usando o domínio da lança absoluta. E pensar que um membro da família Morales viria aqui de forma tão arrogante. Os 2 jovens da família Suyard avançaram sem hesitação, virando as palmas das mãos para expor espadas radiantes. O trio apareceu a apenas 10 metros de Leonel num piscar de olhos, todos os 3 lançando todos os ataques desde o início, sem mostrar o menor sinal de piedade. Eles nem consideraram as regras do Palácio do Vazio.
Se Leonel estivesse realmente aleijado, ou pior ainda, morresse, seria um problema com o qual eles lidariam depois do fato. No entanto, justamente quando a força da espada estava preparada para despedaçar Leonel, seu domínio da lança absoluta tremeu, pulsando uma vez e quebrando as luzes da espada no que pareciam ser pedaços de vidro quebrado. Com um passo, a figura de Leonel desapareceu e ele apareceu diante dos três, sua lança golpeando apenas uma vez e ainda assim, de repente, sentiu como se suas vidas estivessem em perigo. Suas pupilas se contraíram e os cabelos da nuca ficaram em alerta enquanto seus corações palpitavam. Sem hesitar, todos ergueram as espadas para bloquear. Uma força forte empurrou contra os três, fazendo com que todos dessem passos pesados para trás. Uma expressão grave se espalhou por seus rostos enquanto olhavam para Leonel com uma cautela mal disfarçada. A força por trás daquele golpe era monstruosa demais e estava claro que seu controle sobre o domínio da lança absoluta estava em um nível ridículo. Mas o pior de tudo é que sua força pessoal ainda era mais que suficiente para dominá-los, mesmo depois de dividi-la em três. O domínio da lança absoluta era, de fato, capaz de atacar várias pessoas ao mesmo tempo, mas a desvantagem também era dividir sua força de ataque muitas vezes. Se isso fosse levado à sua conclusão lógica, essa pessoa era 3 vezes mais poderosa que cada um deles. Suas cabeças balançaram furiosamente, incapazes de acreditar em tal coisa. A intenção de batalha brilhou em seus olhos e eles pisaram no chão com força para parar o impulso para trás. Brandindo suas espadas, eles avançaram mais uma vez, sua força da espada irradiando para fora. Os 2 membros da família Suyard ativaram seus domínios da espada absoluta, mas nenhum deles ficou satisfeito apenas com isso, um tom de vermelho iluminando seus olhos. Leonel ergueu uma sobrancelha. Essa aura, ele reconheceu. Quando ele derrotou a Mary confiando no arco do leão branco, seu olhar e sua aura ficaram bastante sombrios. Com os sentidos aguçados de Leonel, ele percebeu que a Mary estava sendo forçado a esconder algo. Claro, ele ainda não sabia que a Mary estava se preparando para sua tribulação do domínio da espada naquela época e a fim de suprimi-la na espera de um momento ideal. Ele escolheu selar grande parte de sua força para evitar que o anel irrompesse à frente de tempo. Dito isto, por mais ameaçador que a Mary fosse naquela época, quando quase perdeu o controle, esses 3 eram como crianças lamentáveis em comparação. Leonel apenas sentiu que parecia um tanto familiar. Nesse caso, este deveria ser o fator de linhagem da família Suyard. Eles deveriam ser a única outra família fora dos Morales que tem 2 fatores de linhagem em sua linhagem. Mas todos na família Morales que conseguem despertar ambos são candidatos a herdeiro. Será que esses 2 também são candidatos a herdeiros? O que Leonel não sabia era que o fator de linhagem da família Suyard funcionava de forma diferente. Assim como a maioria dos fatores de linhagem, seu fator de linhagem principal, ou equivalente ao fator de linhagem de sinergia de metal da família Morales, pode ser despertado em graus. A diferença era que na família Suyard, o nível em que era despertado era decidido no nascimento e não podia ser despertado de forma constante como o fator de linhagem de sinergia de metal de Leonel. Como resultado, todos na família Suyard despertaram esse fator de linhagem até certo ponto. O fator da linhagem do diabo ardente. Os 2 membros da família Suyard uivaram no ar, uma aura selvagem saindo deles que transformou sua força da espada em um tom carmesim. O olhar de Leonel brilhou. Ok, mostre-me o que você tem. Capítulo 1697. Obrigado. Os 2 dispararam para frente. Quanto ao terceiro membro da família não Suyard, ele parecia conhecer seus limites e ficou para trás, pelo menos foi o que pareceu a princípio. Mas o que aconteceu depois pareceu mudar completamente essa narrativa. O terceiro espadachim jogou a espada para o alto. Uma após a outra, espadas começaram a aparecer no ar, uma aura crescente envolvendo-as enquanto elas uniam em uma formação controlada. Os olhos de Leonel brilharam com uma luz oculta. Parecia um índice de habilidade de telecinese, mas não ao mesmo tempo. Foi apenas um pouco diferente. Este terceiro indivíduo era da família Sina. Eles também eram uma família de espadachins, mas estavam um nível abaixo dos da família Morales e Suyard e podiam ser considerados no mesmo nível das famílias mais fracas da constelação. Seu fator de linhagem era único, pois também era um fator de linhagem relacionado à espada, mas o deles era uma fusão única da força da espada e da força da alma que lhes permitia manipular espadas em particular. Este fator de linhagem permitiu-lhes formar formações de espadas e os tornou muito bons em lutar contra um grande número de oponentes ou em restringir oponentes com controle de área. Quando você fundiu o fator de linhagem da espada cinética com o fator de linhagem do domínio da espada, você ganhou um poderoso efeito de empilhamento que provavelmente fez deste terceiro espadachim o mais forte do trio. As sobrancelhas de Leonel não puderam deixar de se erguer com uma pitada de surpresa quando ele bateu o pé no chão. Recuou por um momento e defendeu os 2 membros da família Suyard com um único golpe. Leonel percebeu que seu pulso vibrava levemente com o impacto. Os ataques foram muito mais poderosos do que ele esperava. Outra desvantagem de dividir o ataque foi o efeito de dobrar o rebote. Afinal, ele estava enfrentando 2 ataques ao mesmo tempo e não apenas um. Ele não tinha certeza de que tipo de mudanças esses fatores de linhagem causavam, mas depois de apenas uma única troca, percebeu que isso aumentava muito não apenas a velocidade deles, mas também a força deles mais que dobrava em um único instante. Enquanto Leonel pensava, a formação de espadas já o havia cercado e ele não pôde deixar de investigá-la com sua visão interna. Ele achou aquilo fascinante porque parecia haver uma cadência única na forma como as espadas se moviam, como se estivessem em ressonância uma com a outra. Definitivamente estava além de apenas controlar cada espada para se mover individualmente. Parecia a Leonel que havia uma ligação única entre eles. O movimento de um seguia o movimento de todos como o toque de um sino.
Leonel percebeu isso de uma só vez porque o lembrou de algo ainda mais profundo. Artes da força. Então isso também é possível. O primeiro instinto de Leonel foi tentar replicá-lo. Mesmo travando tal batalha, sendo perseguido pela frente por dois membros aparentemente raivosos da família Suyard, e pelos lados e por trás por esta formação, ele ainda tinha capacidade mental mais que suficiente para se espalhar. Ele defendeu e defendeu, deslizando para trás a cada colisão, mas para os ignorantes, apenas parecia que ele estava se preparando para recuar de novo e de novo, fazendo com que os membros da facção da espada torcessem por seus mais velhos. Dentro do mundo dos sonhos de Leonel, ele formou várias lanças e as controlou. Com sua afinidade com a força terrestre variante, assumir o controle de objetos de metal foi fácil. Então, teoricamente, não seria possível que ele replicasse o feito do membro da família Sina? Infelizmente, ele rapidamente descobriu que isso era impossível. E por que não seria? A singularidade do método residia no uso combinado da Alma Force. As habilidades de assimilação do fator de linhagem do domínio da lança poderiam potencialmente fazer isso. Afinal, ele foi projetado para absorver forças e assimilá-las. Isso foi algo que Leonel aprendeu muito antes mesmo de entrar na pagoda da lança, só que ele sempre presumiu que isso só poderia ser feito com sua própria força. Mas fazer as coisas dessa maneira também parecia estranho. Foi então que Leonel percebeu o problema. Não era apenas necessário o Alma Force, mas também o método pelo qual ele era usado. Essencialmente, ele precisava dos métodos únicos da arte da força da família Sina, uma linguagem que ele nunca havia aprendido antes. Fascinante! A visão de Leonel ficou um pouco mais clara no mundo real. Quando ele olhou em volta, ele estava prestes a ser forçado a sair da facção da espada novamente, mas o sorriso em seu rosto só ficou mais brilhante. Durante todo esse tempo, ele sabia exatamente como melhorar o manejo da lança de seu avô. O primeiro passo foi ressoar com caligrafia e palavras, o segundo foi ressoar com música e som, e o último foi ressoar com pintura e visualização. Se quisesse ir além disso, Leonel sempre acreditou que a resposta estava nas Force Arts, mas não sabia como faria. Ele ainda não tinha caminhado porque lhe faltava um método. Quem diria que ele encontraria esse método em seu primeiro dia de trabalho como vilão? Parecia que o crime realmente compensava. A família Sina de repente abriu uma porta para ele. A chave que ele precisava estava bem diante dele. Agora que ele sabia que tal método existia, era apenas uma questão de tempo até que ele construísse o seu próprio. O sorriso brilhante de Leonel pegou os três desprevenidos, mas eles não vacilaram nem um pouco. Apesar disso, eles não puderam deixar de ficar chocados com as palavras que ele falou em seguida. Obrigado. Leonel sorriu. Naquele momento, uma aura de bronze irradiou de Leonel, um halo tomando forma acima de sua cabeça. Ele avançou sua lança aparentemente se dividindo em duas e colidindo contra as espadas dos dois membros da família Suyard. Eles tentaram revidar, mas Leonel, que eles estavam revidando antes, de repente tornou-se um abismo sem fim. Não importa quanta força eles colocassem, parecia afundar em uma profundidade desconhecida para nunca mais retornar. Eles resistiram por apenas um momento antes de serem lançados voando para trás. Capítulo 1698. Tempestades. Os sorrisos nos rostos dos membros da facção da espada congelaram quando Leonel deu outro passo casual à frente. Com um aceno de mão, várias bolhas apareceram no ar, envolvendo as espadas voando pelos arredores e prendendo-as no espaço. Era exatamente nisso que a emulação força espacial era melhor. Ele pode estar limitado em sua capacidade de usá-lo para se mover, já que sua compreensão era muito baixa, mas quando se tratava de empilhar e bloquear espaço, ele realmente ganhou o direito de ser uma das 5 principais forças espaciais em toda a existência. Com outro passo, a força estelar etérea envolveu o corpo de Leonel, sua velocidade disparando quando ele apareceu diante do membro da família Sina. Sua lança perfurou para frente. Sua ponta era tão pequena e ainda assim, o impulso por trás dela parecia um tsunami violento. Só de olhar, o coração do membro da família Sina subia e descia em ondas, sua cabeça girando da esquerda para a direita apenas para encontrar os dois membros da família Suyard voando ao seu lado, incapazes de se conter. Ele rugiu, pegando outra espada e golpeando com toda a força que conseguiu reunir. Mas antes que ele pudesse terminar seu ataque, a aura do domínio da lança absoluta de Leonel destruiu sua força acumulada em pedaços, assimilando sua força de espada e fazendo o tsunami crescente ficar ainda mais alto. O membro da família Sina foi enviado voando para longe antes mesmo da lança de Leonel pousar. Seus ossos foram esmagados sob a pressão como se ele estivesse enfrentando um general demônio. Ele caiu no chão, o branco dos olhos rolando para frente enquanto ele começava a espumar pela boca. Era difícil dizer se ele teria capacidade para lutar novamente. A aura de lança de Leonel continuou a avançar, causando estragos por onde passava e destruindo as tentativas de bloqueá-la em pedaços. Ele esmagou tudo em seu caminho, alcançando os membros voadores da família Suyard e devastando ambos. Leonel parou, estalando levemente a língua enquanto retraía o resto do golpe. Parecia que ele tinha ficado um pouco excitado demais e usado muita força. Com o estado atual de sua força da espada, sempre que ele liberasse muito, ele nem teria que derrubar a maioria das pessoas. A maioria dos chamados gênios simplesmente desmoronaria diretamente. Leonel tinha a sensação de que isso era resultado de manipulação de força de alto nível, uma supressão direta que realmente representava uma lacuna entre as dimensões. No sentido mais literal, uma pessoa que estava em uma dimensão acima de você deveria ser infinitamente mais poderosa. Não importa o quão poderoso ele fosse na 6ª dimensão, ele nunca deveria ser capaz de enfrentar alguém na 7ª dimensão. Porém, na prática, pelo menos até agora, ele nunca havia experimentado tal lacuna. Não até, pelo menos, ele entrar naquela zona.
Mas naquela zona, a verdadeira lacuna não estava nas dimensões, mas no nível de manipulação da força. O demônio Cobra Azul conseguiu brincar com ele como uma boneca de pano precisamente por causa dessa lacuna. Embora Leonel ainda não tivesse descoberto como progredir com suas outras forças de forma confiável, seu avô já havia feito o trabalho para ele quando se tratava da lança, então não foi uma surpresa que sua atual força de lança fosse tão absolutamente sufocante. Se não fosse pelo fato de ele ter ficado um pouco animado sabendo como progredir sua força de lança de agora em diante, ele não teria demonstrado tanto disso. Se ele fosse muito desenfreado, ele poderia realmente matar alguém acidentalmente. Leonel olhou em volta e riu levemente. Mesmo aqueles que não estavam envolvidos em sua aura de lança e escaparam dos ferimentos quase desmaiaram. Aqueles que conseguiram manter a consciência caíram todos no chão. Se alguém olhasse agora sem saber o que havia acontecido, nunca teria adivinhado que esta era na verdade a famosa facção da espada. Leonel olhou em volta como se tentasse ver se havia mais alguém, mas depois de um tempo ninguém se adiantou, então ele só conseguiu encolher os ombros. Parecia que os membros verdadeiramente poderosos da facção da espada estavam ocupados hoje, para sua sorte. Isso significava que seu trabalho terminaria mais cedo. Agora ele poderia voltar correndo para sua Aina. Assobiando uma pequena melodia, Leonel esmagou sua lança da força espacial de emulação e começou a se afastar casualmente. Ele parou por um momento quando se lembrou de que havia mantido as espadas do membro da família Sina trancadas no lugar. Com um pensamento ele o soltou e pegou um deles antes de assentir para si mesmo. Não havia nada de especial nas espadas além de serem um pouco mais leves que o normal, embora sua construção fosse bastante comum. Foi realmente a força e os segredos por trás de sua manipulação que os tornaram tão poderosos. Os olhos de Leonel se aguçaram, focalizando uma seção da lâmina logo antes do cabo. Havia uma marca tão fraca que se não fosse por ele ter ganho as peças do fator de linhagem do domínio do arco, ele nunca teria visto. Bem ali havia gravuras fracas do que parecia ser uma caligrafia delicada. Leonel jogou fora a espada e agarrou outra, depois outra. Cada vez que terminava ele balançava a cabeça para si mesmo. Todas as espadas tinham esta marca. Alguém poderia facilmente confundi-lo com a assinatura de um artesão, se não fosse pelo fato de que todos eram um pouquinho diferentes. Se eu incorporar isso naquilo, sim, os resultados seriam excelentes. Leonel guardou isso no fundo de sua mente antes de jogar as espadas de lado e acordar. Em seu rastro, os gemidos de espadachins e mulheres ecoaram pela facção. À distância, os superintendentes da 7ª dimensão da facção da espada só podiam cerrar os punhos, incapazes de fazer qualquer coisa. Quanto a Cornélio, que ainda seguia nos céus, já havia esfregado algumas camadas de pele da testa. Esta criança seria realmente o fim dele. Ele tinha acabado de voltar. Por que já estava no meio de tantas tempestades? Isso definitivamente não terminaria de forma tão simples. Capítulo 1699. Ondas. No entanto, aos poucos foi se tornando impossível continuar fazendo isso. Da Torre do Vazio, a Pagoda do Arco, depois a Pagoda da Lança e depois a Facção da Espada. Cada passo que Leonel dava pelo Palácio do Vazio só causava mais e mais ondas. Logo, o número de pessoas que ouviram falar do que aconteceu começou a se sobrepor e rapidamente as notícias começaram a se espalhar. Primeiro foram os resultados da subida de Leonel à Torre do Vazio. Essa foi uma das coisas mais difíceis de esconder por causa dos novos nomes da lista de classificação, e foi especialmente difícil porque os nomes usados eram simplesmente chocantes demais. O nome Morales ecoou alto pelo domínio humano. Na verdade, como uma das forças mais fortes dos humanos, era também um nome que muitas das outras raças também conheciam. No momento em que o nome Leonel Morales apareceu nas tabelas de classificação, o esquecido 7º Nova ancorou seu lugar na mente de muitos que há muito o haviam esquecido. No entanto, este foi apenas o começo. Na verdade, pode-se dizer que o nome de Leonel não era o mais chocante a ser visto naquela lista porque no quase quarto de século em que ele e Aina desapareceram, os nomes das famílias proeminentes da Terra também entraram no mundo. Consciência pública. O nome Brazinger carregava consigo uma conotação totalmente nova, uma espécie de peso que poderia muito bem aumentar a ponto de ficar ao lado das maiores famílias do domínio humano, ou pelo menos, era assim que as do domínio humano vi isso. Poucos sabiam que Leonel era da Terra e que partilhava uma linhagem com o seu atual imperador. Mas agora que todos sabiam que sua mulher era na verdade um membro desta nova e chocante família, isso causou um alvoroço por si só. Aqueles que lutaram contra Leonel naquele dia estavam tão distraídos com ele e seus resultados que nem sequer registraram o fato de que Aina era, na verdade, uma Brazinger. Devido a isso, a onda de choque em relação a Leonel diminuiu um pouco em alguns aspectos e aumentou em outros. Muitas coisas de repente fizeram sentido. Aina era um talento excepcional, que definitivamente já teria conquistado um lugar no ranking rainha da beleza há muito tempo, se ela não tivesse desaparecido por tanto tempo. Mas ela também aparentemente surgiu do nada. O Palácio do Vazio era um lugar onde todos poderiam ir, desde que certos padrões fossem atendidos, então o passado de Aina nunca foi importante. Afinal de contas, sem falar de Aina, o Palácio do Vazio até admitiu alguns não-humanos no passado e no presente, embora fossem uma minoria muito pequena. Agora, porém, tudo parecia fazer sentido. Será que a família Morales tinha uma participação na Terra há muito tempo? Esta parecia ser uma pergunta muito simples, mas o peso por trás da sua resposta não poderia ser subestimado. A Terra foi um tabu por muito tempo porque poderia muito bem ser o centro de outra guerra total dentro do domínio humano, algo que não poderia acontecer com o perigo espreitando no horizonte. Porém, se a família Morales tivesse feito tal aposta no passado, isto poderia desencadear outro conflito. Era preciso lembrar que mesmo com a Zona Camelot sendo adulterada no passado, isso foi feito de forma extremamente secreta. Aliás, só por isso, para silenciar Leonel, este quase sofreu o castigo da morte.
Se não fosse o seu avô ter agido naquela altura e esmagado a oposição, Leonel provavelmente já estaria morto. Este assunto claramente não era nada simples e era uma notícia capaz de causar um tsunami de ondas através do Palácio do Vazio. Mas antes que essa onda pudesse se acalmar, os assuntos começaram a se acumular um após o outro. Primeiro foi a batalha com Conan. Com a notícia da Torre do Vazio se espalhando, como poderia a notícia disso não se espalhar também? A ideia de que a armadura invencível da geração Cataclismo estava desabando foi suficiente para deixar muitos em estado de choque até que um simples fato foi lembrado. Leonel também não era membro da geração Cataclismo? Na verdade, ele não era apenas um membro, ele foi um dos únicos 3 a ganhar os direitos do token ametista quando a seleção chegou ao fim, e dos outros 2, um era a divindade da espada e o outro era na verdade sua namorada. A notícia de que a batalha entre Leonel e Conan não foi apenas vencida pelo primeiro, mas facilmente. Foi uma revelação chocante que a maioria ainda não estava disposta a aceitar, apesar desta verdade. No entanto, mesmo essa poeira não baixaria antes que a notícia de um homem limpando o 12º andar da pagoda do arco fosse espalhada, e isso só tornou mais polarizador o fato de este homem ter sido proibido de entrar na facção de tiro com arco pelos próximos 10 anos logo depois por quase aleijando um membro da família Tarius. Tudo isto veio à tona quando se soube que se tratava mais uma vez de um feito de Leonel, chocante ao extremo e suficiente para deixar as pessoas em completo e absoluto silêncio. Infelizmente, as notícias daquele dia foram verdadeiramente implacáveis. Logo depois, a notícia de que o pagoda da lança da facção da lança foi limpo com perfeição se espalhou como um incêndio, mas nem teve tempo de se acalmar antes que o chamado massacre da facção da espada caísse. Uma espécie de silêncio perturbador caiu sobre o Palácio do Vazio, mas o homem em questão estava tirando uma boa soneca. Como ele não conseguiu encontrar Aina, ele não se incomodou em fazer outra coisa senão esperar por seus pontos do vazio e fazer uma viagem final à Biblioteca do Vazio. Todo o resto não tinha sentido para ele. Quanto às reações do Palácio do Vazio, embora provavelmente significasse algo mais tarde, ele ainda não se incomodou em pensar muito no assunto. Capítulo 1700, Centro da Tempestade. Leonel levantou-se com um bocejo. Com um rápido piscar de olhos, ele percebeu exatamente quanto tempo havia passado e sentiu que já era hora de ir para a Biblioteca do Vazio. Com o pensamento, ele apareceu fora do cubo segmentado e deu um passo, indo rapidamente naquela direção. Não muito tempo depois, ele estava diante de um lance de escadas familiar, que lhe custou muito esforço subir quando esteve aqui pela última vez. Leonel sorriu levemente pensando naquele momento. Como ele só tinha 24 horas naquela época, ele estava com muita pressa, então foi direto da escada para a biblioteca, desperdiçando até uma recuperação instantânea para ficar na melhor forma possível para poder minimizar o tempo ele desperdiçou. Agora, porém, Leonel não achava que tanto fosse necessário. Essas escadas que antes eram assustadoras pareciam muito normais para ele agora. Com um passo ele desapareceu, saltando centenas de escadas de uma só vez enquanto abria caminho para cima, deixando muitos que ainda subiam em sua poeira. Mesmo enquanto ele se movia, sua velocidade parecia ficar cada vez mais rápida. Quando ergueu os olhos, já podia ver a sombra da biblioteca, o sorriso em seu rosto se alargando. Leonel bateu o pé com força quando tocou o chão, impulsionando-se para cima com um impulso de vento. Bang! Ele caiu pesadamente no topo da escada. Vários olhares pousaram nele de uma só vez. Leonel sabia que muitas dessas pessoas eram discípulos classificados no domínio, um rebanho silencioso de indivíduos que ele só conseguia ver em lugares muito raros como este. Eles eram verdadeiramente misteriosos. A última vez que esteve aqui, nem ele conseguiu sentir sua verdadeira força, mas agora ele estava absolutamente certo de que tinham poder suficiente para esmagá-lo com um dedo. Dito isto, isso só poderia ser esperado. Era impossível ser um discípulo classificado no domínio sem primeiro ser uma existência da 7ª dimensão, mas mesmo assim, isso não era suficiente. Também exigia uma certa quantidade de talento, assim como as outras categorias. É claro que apenas entrar na 7ª dimensão já era uma prova do talento de alguém. A 6ª dimensão poderia ser considerada um enorme divisor de águas, ainda mais se você estivesse seguindo o caminho de Deus. Se alguém tivesse tempo suficiente, eles poderiam forçar o caminho para a 5ª dimensão, mas entrar na 6ª exigia um certo nível de realização pessoal, algo que os colocava muito acima das massas. A 7ª dimensão foi uma versão ainda mais exagerada disto, deixando-a como um divisor de águas reservado apenas para a nata da colheita de uma população já pequena. Mas esses discípulos classificados no domínio estavam um passo acima disso. Não era de admirar que fosse tão difícil para o Leonel do passado enxergar através deles. Mesmo assim, Leonel apenas sorriu levemente e caminhou em direção às portas da biblioteca antes de entrar em um mundo familiar de escuridão. Ao seu redor, os pedaços da rede que ele já havia formulado permaneciam intocados. Leonel respirou fundo e mergulhou em estado de meditação, espalhando seu domínio do espírito estrelado para fora. Durante esses últimos dias de sono, ele permitiu que sua mente se ajustasse ao seu estado mais definitivo, mas também considerou outras coisas minuciosamente. Parecia haver uma conexão muito especial entre os melhores recursos do Palácio do Vazio. Quer fossem as pagodas, a Torre do Vazio ou a Biblioteca do Vazio, todos eles tinham um fio muito fino conectando todos eles. Brute Force. Não era muito óbvio no início, mas Leonel sentiu que deveria haver uma razão para tudo isso. E ele sentiu que era ainda mais óbvio quando se considerou que o único lugar onde ele viu discípulos classificados em domínio foi neste muito lugar. Se os discípulos classificados no domínio soubessem dos pensamentos de Leonel, ficariam bastante chocados. Isso porque a razão para esses assuntos só foi divulgada a eles depois que alcançaram seu atual nível de discípulo. Antes disso, eles estavam no escuro como todo mundo. Leonel também não havia
havia esquecido sua chocante constatação sobre as zonas e como seu próprio ser parecia ser formado também pela Dreamforce, a ponto de ele ser capaz de usar sua afinidade para encontrar segredos dentro delas. No entanto, todas essas informações não o levaram a lugar nenhum. Ele não tinha uma resposta para tudo e só conseguia ficar sentado com uma curiosidade ociosa, a menos que ele pudesse encontrar uma resposta potencial aqui. Leonel sabia que seu tempo estava acabando no Palácio do Vazio. Aqueles seus inimigos à espreita na escuridão poderiam tê-lo deixado ficar um pouco mais se ele fosse mais fraco ou mais discreto, mas logo perceberiam que quanto mais tempo lhe fosse dado, mais difícil seria para eles fazerem o que eles queriam fazer. Nesse caso, isso significava que Leonel teria apenas uma chance, um trecho final dentro da Biblioteca do Vazio, uma última chance de aprender tudo o que ela tinha a oferecer. Os olhos de Leonel se abriram, sua força jorrando como um tsunami. Um após o outro, partículas flutuantes de luz avançaram em sua direção em grupos de dezenas de cada vez. Ao contrário da vez anterior, onde ele tendenciou a pesquisa da força espacial, desta vez ele não discriminou nada. Hoje, não importa quantas vezes ele tivesse que usar a recuperação instantânea, ele faria isso. Ele realmente queria ver quem cederia primeiro, ele mesmo? Ou a Biblioteca do Vazio? Quando a batalha de Leonel estava começando, as maquinações que ele tinha certeza que iriam acontecer começaram de fato. Mas o local onde começaram seria uma surpresa até para ele, ainda que pequena. Isso porque o centro da tempestade que se aproximava começaria num lugar com o qual ele estava bastante familiarizado. A mesma rede de informações pela qual ele pagará 2 vezes por informações sobre Triana Viror. Esta não era outra senão a facção da Sombra Sinuosa, agora conhecida como Facção Legado das Sombras Sinuosas, dirigida por ninguém menos que Ronan City. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.